R$99. Aproveite agora na promoção Fiado Folia do Armazém Paraíba. Tem também caixa amplificada por 10 e R$22,90. Caixa térmica 26 litros é só R$63,90. Conjunto estofado é só R$899. E o ventilador Arno do Grande em 10 sem juros de R$10,90. Fiado Folia Armazém Paraíba. Na loja, no site e no Zap. Olha a mensagem, hein? Ei! Quem foi que disse pra tu que a noite de segunda-feira tem que ser totalmente assim, morgada? Mas menino, se ela agora não vai ser mais não, isso, porque vem aí muita zoada. É isso mesmo, tá chegando aí, ó, um novo programa da Rádio Pop FM, o Zoada na Pop, com a apresentação do humorista Suamir Marques. É toda segunda-feira, a partir das 9 horas da noite, aqui, ó, na Pop FM. Ó, aproveita, já deixa logo um lembrete aí no seu celular. Mas menino... Aí, mano, é nóis! A alegria está de volta. Dia 11 de fevereiro, o Bloco dos Imprensados estará nas ruas do centro de João Pessoa. Concentração na Praça Rio Branco ao meio-dia. Atrações, Orquestra de Frevo, Yuri de Carvalho e Valdonato. Adquira seu kit por R$20. Informações 98630-5991. Imprensado e foi difícil sair. E quanto mais impressão dá vontade de rir. Quero ver essa galera no Fiado Folia do Armazém Paraíba. Vem do Fiado Folia. Um carnaval de preço baixo todo dia. Curta folia com a caixa de som Bluetooth que possui bateria recarregável, alça e rodinhas. E custa só R$10,45,90. O Moto G22 de 128 GB é R$10,119,90. Freezer para deixar a bebida geladinha. Fica só R$12,219,90. E a fritadeira da Grande é só R$299. Armazém Paraíba, na loja, no site e no Zap. Atom, o melhor tributo ao Pink Floyd do Brasil, chega a João Pessoa, dia 12 de março. Uma inédita viagem imersiva em 3D pelos grandes sucessos do Pink Floyd. Dia 12 de março, às 19h30, no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site Ingresso Digital e Lojas Vista-se. Live Mal. Apoio Pop FM. Quer uma dica de um lugar onde você encontra todos os modelos de fechaduras, ferrolhos, dobradiças, cadeados, puxadores e acessórios para móveis? O Atacadão das Fechaduras é o lugar. Moveleiros, arquitetos, construtores ou você que quer embelezar a sua casa ou seu apartamento, o Atacadão das Fechaduras tem todas as marcas de fechaduras pelos menores preços, com desconto à vista e divide em todos os cartões de crédito. Atacadão das Fechaduras ainda faz a entrega da sua compra na sua casa. Em João Pessoa, na Maciel Pinheiro 154 e na Barão de Mamanguape 346, na Torre, em Campina Grande, na Avenida Presidente João Pessoa 439 no centro. Telefone para delivery 999360081. Esse é o forró da alegria. O Brasil Atacarejo chega. Brasil é arraiar da economia mais barato todo dia. Vem correndo aproveitar. Bacon paleta quilo 23,80. Mussarela litoral peça ou pedaço quilo 32,80. A 100 pau peito bovino congelado quilo 23,80. Ao pé das várias até 8 de fevereiro. Esse é mais barato, esse é nosso Brasil! Tá precisando de dinheiro? Então não se preocupa. A Mais Brasil Cred tem a solução. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na mão. Ligue agora ou fale pelo Zap 987 10 17 43. Vou dar um exemplo. Pegue R$1.000 e pague em 12 parcelas de apenas R$99. Vou repetir. Você pega R$1.000 e paga em 12 parcelas de R$99. Aqui é dinheiro na hora. A Mais Brasil Cred fica em Mangabeira. Não consultamos SPC nem Serasa. Ligue e a gente vai onde você estiver. 987 10 17 43. A JI Alumínios e Acessórios. Alumínio em geral. Suprema, box temperado, engenharia 8mm, linha 25, gradil panorâmico, tubos quadrados, retangulares e redondos, cantoneiras e lambris, vidro para box e policarbonato com o menor preço. Pagamento facilitado. JI Alumínios e Acessórios. Avenida Cruz das Armas
3222-55, bairro de Jaguaribe, aqui na capital e na cidade de Esperança. Telefone 3222-5389 ou 998-81-4343. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:04. Confirmando em João Pessoa, a capital de todos os paraibanos, são 12:04. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é terça-feira, o dia é 7 de fevereiro, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Tristeza no mundo todo. Já passam de 5 mil, eu disse 5 mil pessoas mortas por conta do terremoto na Turquia e na Síria. Atos terroristas do dia 8 de janeiro. Polícia Federal prende coronel, capitão, major e tenente em nova fase de operação da Operação Lesa Pátria. Na área policial foram presos 3 suspeitos de roubar mansões em condomínios de luxo na cidade de Bananeiras, no Brejo da Paraíba. Lavagem de dinheiro e compra de voto. E tem? Polícia Federal deflagra operação em Campina Grande contra financiamento ilegal de campanhas eleitorais. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e novidades podem surgir a qualquer momento. Mais dor de cabeça para os investidores. Braz Company, aquela empresa que o Pepa investe, fica com o sistema fora do ar e é acusada de dar um calote de 600 milhões de reais. O caso é destaque na imprensa nacional. Caso Aniele, acusado de assassinar menina, é condenado a mais de 33 anos de prisão. José Alex da Silva confessou o homicídio, mas negou o crime de estupro.
Governador João Azevedo acaba de oficializar o deputado Chico Mendes, conforme previsto ontem aqui no F5, como novo líder da bancada governista na Assembleia Legislativa da Paraíba. E o governador João Azevedo também anunciou o novo superintendente da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, o PB Saúde, o médico da UTI do Trauma de João Pessoa, Luiz Gustavo César de Barros. E na entrevista F5 de hoje, vamos receber aqui nos estúdios da Pop o secretário estadual do Orçamento Democrático da Paraíba, Júnior Carué. E também, não saia de casa sem saber. Copiloto acusado de xenofobia contra nordestinos e, em especial, os paraibanos da capital, vai pagar uma multa de R$25 mil e terá que ler um livro sobre o tema de 335 páginas e fazer uma dissertação de 30 páginas para não mexer mais com os paraibanos. Eu não acredito uma coisa Essa eu gostei. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e de Petrônio Torres. A reportagem é de Tiago Moraes. Produção de Juliana Carneiro. E a edição de Cláudio de Lira. Sonoplastia e edição de imagens do DJ Luciano Coxinha. E você pode acompanhar o F5 pelas redes sociais. No Facebook. No YouTube. No Instagram. E no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque nós aqui acreditamos na força do diálogo. Do respeito. E, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. A Juliana não quer sambar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 12:11. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena pra tu vir. Hoje demorei mesmo, DJ Coxinha, e confesso, é ansiedade para a estreia do Mengão no Mundial daqui a pouco, 16 horas. Tô com medo, não vou mentir. Tô com medo porque o pé frio de Petrônio Torres em Brasília, na final da Supercopa, me deixou preocupado. E o que eu vi naquele dia no Mané Garrincha, com aquela zaga do Flamengo, tô ansioso, tô nervoso, tô preocupado. E por isso eu me atrasei. Além do mais, tem uns secadores como DJ Coxinha, Esmeraldo Gomes, Vitor Santos, frio. Um monte de secador. Ou o pé frio foi você? A secadora Juliana Carneiro Ou também. Ou foi você o pé frio em Brasília? Não. Faz Por muito que tempo, não? Faz muito Quem tempo garante? que eu não perco um jogo do Flamengo. Muito tempo. Sei disso não. Você não Só não perdia quando ia lá pra FM. Lá, Você lá em Manaíra. Foi inventado de assistir o jogo sem a camisa do Mengão, mas confesso que tô ansioso e daqui a pouco a gente vai bater um papo. Daqui a pouco mesmo com o nosso Elialdo Silva, comandante da equipe esportiva da Pop, que estreou no último domingo com o jogo Campinense Sport Campinense. Daqui a pouco o Elialdo vai tentar me deixar mais tranquilo. O homem entende tudo de esporte, de futebol. Será que o Mengão vai se classificar? Meu Deus, tô nervoso. 12:13, Pepa Torres, abraçar você que nos acompanha em todos os recantos da Paraíba, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios. Muita gente também que acompanha a F5, fora dos limites do nosso estado, em qualquer estado desse país, em qualquer país do mundo. Obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia, obrigado por ter optado pelo F5
por fazer parte desse papo de almoço diferente, descontraído, opinativo e interativo do Rádio Jornalismo da Paraíba. Deixa eu só abraçar no início do programa, Pepe, os nossos parceiros, aqueles que integram a rede F5 de comunicação, pessoal da Rádio Caro FM na cidade de Soledade, alô, meu amigo Rick Jansen, pessoal da Olivedos FM na cidade de Olivedos, da 104 FM, Rádio Opção em Pombal, também a Rádio Angelim na cidade de Souza. E logo essa rede vai aumentar. E ao longo dos dias a gente vai trazer mais detalhes sobre o aumento da rede F5 de comunicação, que conta também com os nossos parceiros das rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Alô, meu amigo Gonçalo de Mangabeira, obrigado pela audiência. Milton, um abraço. Milton mandou pra mim um vídeo agora pela manhã, oferecendo banana. Acabou de chegar de banana lá no empreendimento do meu amigo Milton, da Difusora Magia, do Bazar Top Malha. 12 horas e 14 minutos, Pepa. Antes do boa tarde do nosso companheiro agora de pop, Elialdo Silva, as nossas fontes acertaram ontem, Pepa Torres, quando a gente falava da opção, da escolha, da decisão, da confirmação do governador João Azevedo pelo novo líder da bancada na Assembleia. E a gente dizia ontem que 2 nomes estavam postos: os deputados Chico Mendes e Evásio Bezerra. Eu recebi uma informação no meu WhatsApp, você também recebeu uma informação no WhatsApp, e a gente meio que cravava ontem no F5 que a opção do governador João Azevedo seria pelo deputado estadual Chico Mendes, ex-prefeito de São José de Piranhas, e hoje, mais precisamente agora há pouco, o governador João Azevedo bateu o martelo e oficializou a Assembleia Legislativa da Paraíba o nome de Chico Mendes. Boa tarde, Pepa Torres. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Elialdo. Daqui a pouco bate um papo conosco. Boa tarde, Coxinha. Boa tarde aos popianos, as popianas que nos ouvem, que nos assistem. Fábio, João Azevedo, ele assim, tá dando uma reoxigenada no seu time. Foi assim com algumas pastas, está sendo assim com algumas autarquias e vai ser assim também na Assembleia. João sabe da capacidade e da lealdade de Evásio, mas acredito que o governador optou pela novidade, porque Chico está assumindo o seu primeiro mandato na Assembleia, né? O deputado Chico Mendes deve vir, né, com muito anseio, com muita vontade de fazer, de mostrar serviço, e acho que foi por esse caminho, claro, além do caminho da lealdade, da competência, isso não se discute, tanto dele quanto de Evásio, mas aí eu acho que pesou mais esse sangue novo, né, de Chico Mendes para que o governador João Azevedo optasse por ele. Ô Pepa, e o deputado Chico Mendes, embora pouca gente o conheça aqui em João Pessoa, ele que, eu repito, foi prefeito da cidade de São José de Piranhas. Era exemplo de gestão. Além de ser um exemplo de gestão, é um articulador nato, Pepa. Sim. Ele conseguiu, por exemplo, a proeza de demover o deputado estadual Jeová Campos, ex-deputado Jeová Campos, que já tinha decidido desde 2020 que não iria disputar um mandato à reeleição, mas iria lançá-lo o irmão. Historicamente, há uma aliança política de Jeová Campos, seu irmão, com o deputado Chico Mendes. Então, o Chico Mendes foi ali, como diz o Matuto, comendo pelas beiradas, e demoveu o Jeová Campos da ideia de lançar o irmão candidato a deputado estadual. Com isso, conseguiu manter o grupo unido, mesmo o deputado Jeová Campos, no primeiro turno, tendo votado em veneziano, mesmo o Jeová Campos, no primeiro turno, disputando a condição de suplente na chapa de Ricardo Coutinho. E mesmo assim, Chico Mendes conseguiu o apoio do grupo de Jeová Campos. E pelo que dizem, as informações que a gente tem da imprensa do Sertão, a gente vai começar, pelo menos nós aqui da capital, vamos começar a conhecer mais Chico Mendes, mas pelo que dizem é um articulador nato, sempre trabalhou com folga enquanto prefeito com a sua bancada na Câmara Municipal, enfim, talvez por isso, e dentro dessa lógica
de dar uma reoxigenar a sua bancada na Assembleia, o governador João Azevedo acabou optando pelo deputado Chico Mendes, que a gente lembrava, né? Chegou ontem, a gente lembrava ontem que é o primeiro mandato que ele exerce de deputado estadual. Agregador, né, Fabão? Agregador. Você já citou o exemplo aí de Jeová. Na casa, um deputado me falava ontem, o mesmo que deu a informação de que ele era muito leal, não que Evásio não fosse, repito, porque as pessoas gostam de distorcer as coisas. Mas essa capacidade dele de agregar, de articular, sabe, de agrupar, além de ser sangue novo, propriamente dito mesmo na casa Epitácio Pessoa, esses atributos pesaram de forma decisiva para que o governador João Azevedo optasse por Chico Mendes, que, pelo que eu conheço, já entrevistei Chico acho que umas 2 vezes lá na Tabajara, e assim, a gestão dele, amigo, os parlamentares que eram ali do sertão, outros prefeitos da região já falavam do desempenho de Chico, que seria um nome certo, e acabou sendo o nome certo, na Assembleia, entre os novos nomes que estão compondo essa 20ª legislatura. Chico chegando. E digo mais, viu? Vai longe o deputado. Vai longe. É verdade. E isso não quer dizer que o deputado estadual Evásio Bezerra não seja escalado por João posteriormente, né? Até porque a liderança acaba havendo um rodízio. E também a gente trouxe no início do programa, você trazia na escalada, o governador João Azevedo também modificou a PB Saúde, Pepa. Isso, sai Daniel Beltrame, entra o ex-diretor do trauma, dos diretores do Hospital de Trauma, o médico Luiz, peraí, deixa eu ver aqui o nome dele direitinho aqui para não errar. Da UTI do trauma, era um dos diretores também. O HD já não funciona como antes, né, Pepa? Pois é. Não, em nome próprio, meu irmão, o cara tem que tomar cuidado. O cara não pode errar, não. Não fica feio. Viu? Deixa eu saber aqui o nome direitinho do cidadão completo. O médico Luiz Gustavo César de Barros. Ele era da UTI, mas ela ocupava também um cargo de direção no Hospital de Trauma aqui de João Pessoa. Pois é. Tem alguma informação? E Gilmara Timóteo também foi confirmada como sendo uma consultora técnica do gabinete do governador João Azevedo. Alguma informação para onde o doutor Daniel vai? Eu tive informação que ele poderia ocupar um cargo no governo federal. Ele que já ocupou cargo no Ministério da Saúde, no governo da então presidente Dilma Rousseff. Competência tem demais, doutor Daniel Beltrame. Pois é, na pandemia, nossa. Já não eram... As especulações da saída do doutor Daniel do comando da PB Saúde já vem pelo menos há uns 15 a 20 dias. Ele teria recebido um convite para ocupar um cargo no governo do presidente Lula. Ele mesmo tinha declarado que estava cansado, né? Porque a pandemia consumiu muito, a sua vida, não só profissional, sua vida familiar também. Se dedicou muito, né, naqueles períodos, sabe, tenebrosos da vida da humanidade. Aqui na Paraíba não foi diferente, né? É verdade. E Daniel Beltrame deu um show. Ele, o doutor Geraldo, mas você olha para o doutor Daniel Beltrame, meu irmão, você lembra da pandemia. Não tem como dissociar a Covid, você olhar para Daniel Beltrame. Eu mesmo, amigo, eu tenho nos momentos de pânico, doutor Beltrame, ligava para ele, mandava mensagem, disse, olha, tenha calma, relaxe, suspire, sem ansiedade. Ele, além de tudo, era um bom psicólogo. Viu? É verdade. Como é o nome daquele roqueiro que dá azar em tudo que vai? Mick Jagger. Aqui, ó. Seus amigos, Neto Lélio tá dizendo, não deixa o Petrone assistir o jogo, não. Petrone Jagger. Aqui. Neto Lélio que mandou. Obrigado, aqui. Amigo da onça. Seu amigo que tá de férias. Ué, eu vi o Flamengo ser campeão ano passado da Libertadores. Eu vi o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil. A gente dando sorte. Eu tava, pronto, o Flamengo foi campeão contra o River Plate, eu tava sem vocês. Eu tava lá em Pipa, eu vi o Flamengo ser campeão do mundo. Abraçar! Aliás, da Liberta. Abraçar meu amigo Moab Barbalho, alô Moab, Jorinho Toscano tá na escuta do programa. Deixa de tua onda, Esmeraldo, para de secar aqui, pelo amor de Deus. Ô, Série B, fica na tua, né? Ele tá dizendo, deixa ele assistir, que ele é pé frio e o Flamengo vai perder. Ah, tá.
São 12h23, cadê a vinheta dela, Luciano Coxinha? Outra secadora, meu Deus do céu. Só tem gente secando o meu Mengão hoje. A Juliana não quer sambar. Tô aqui. Cheguei cedo, viu? Ó, eu não sou eu a secadora, não. Vocês que descumprem as promessas prometidas de vocês, deixam de assistir o jogo no bar, que tem que estar todo mundo junto naquele bar, naquela hora, para assistir o jogo do Flamengo para dar sorte. Inventaram de ir para Brasília, pronto, deu no que deu. Quem foi pé frio aqui? Não tenho nada a ver com isso, meu amigo. Que roubou, viu? Foi, tá certo. Não tenho nada a ver com a história, mas é assim mesmo. A culpa é sempre de quem tem nada a ver. Mas olha, a gente tem um convidado ilustre, né? Hoje aqui estamos recebendo o mais novo, um dos mais novos estreantes da casa, né? Que tivemos algumas estreias na segunda-feira. Tivemos estreia ontem pela manhã, às 11h30 da manhã, um pouquinho antes do F5. Tivemos estreia à noite também, com humor. Faz as honras da casa, né, Petrônio Torres? É o nosso convidado que vai falar sobre os esportes aqui na Rádio Pop. Pois é, Ju, não é mais nenhuma novidade para ninguém, né? Já desde domingo que os popianos, que as popianas já estão começando a se acostumar com a voz de Elialdo Silva, grande narrador, irmão, boa tarde, bem-vindo a F5. Pois é, boa tarde, Petrônio, Fábio, Juliana, Coxinha, realmente, aqui eu trabalhei com você, né, na emissora, na Tabajara, tive oportunidade de transmitir algumas partidas com você, dividi o microfone e trabalhei com o saudoso Bernardo Filho, né, naquele momento épico da volta de Bernardo para o Rádio Esportivo, que ele tinha, né, deixado um tempo, né, e voltou como plantão esportivo. E eu tive o prazer, como eu sempre falo com companheiros, e um deles é Jorge, de dizer que eu tive a extrema unção de trabalhar com Bernardo Filho. Você escuta Bernardo desde quanto tempo? Escutava, né? Agora nós só temos a memória grande de Bernardo. Eu comecei a escutar Bernardo. Agora você me pegou. Mas eu alcancei. Bernardo tinha passado uma temporada fora, não é? E ele voltou para apresentar o Panorama 101, que realmente na época estourou, que era a voz de Bernardo no FM. Né? Inclusive foi líder de audiência, né? Que na época era a gerente era aquela moça lá da TV, que Edilane Araújo, então foi recorde. Então ele fez parte lá e depois ele voltou a fazer parte de plantão esportivo com a equipe daquele nosso amigo lá. Na minha casa. Mas só que existe uma disparidade na minha casa de idade aqui, porque você é um coroa já. Na minha casa tinha um Fusca. Certo. Tinha um Fusca. E eu ia pro Fusca, tipo assim, umas 11 horas da noite, ouvir o plantão, os resultados do Campeonato Paraibano, do Campeonato Carioca, e quem era o plantão? Anos de 1980. Por aí. Bernardo Filho. Plantonista. E hoje, não que não seja difícil, mas hoje é bem mais fácil, né? Eu acompanhava meu pai pequenininho mesmo, Rádio Tabajara, Rádio Correio, Rádio Arapuã, por onde ele passou. E naquela época o cara fazia plantão, eles ligavam, né? Emissoras de todo o país, porque não tinha internet. Tinha que ligar. Rio de Janeiro, qual o jogo daí? O cara ligava pra cá e assim vai. Mas a tecnologia mais avançada da época era as ondas tropicais, as ondas médias, né? E vários rádios, né? Verdade. Mas vamos falar de presente, de atualidade. Vamos lá. Elialdo Silva chega com essa novidade, com sua equipe. Rapaz, como tem gente boa. Coxinha vai, inclusive, disponibilizar... Parece o tipo do Flamengo. Parece o tipo do Flamengo. Vai disponibilizar, inclusive, a imagem na nossa live, para quem está acompanhando aí no YouTube. Elialdo, que timaço você escalou, montou com a coordenação da nossa Reni Cláudio, Maiara, enfim, Raido Maíra. Porque toda vez eu quero dizer Maiara, hein? Porque ela tem cara de cantora. Você lembra de Maiara e Maraísa. Não, você quer de Nayara Azevedo, porque eu gosto de Nayara Azevedo. Escala esse time pra gente aí, Elialdo, quem tá formando a equipe do esporte. E você fez como Landim, gastou milhões pra montar esse time? Não, a gente, vou escalar aqui dos mais velhos para os mais novos, digamos assim. Esse que está sentado, para quem está acompanhando, é o Aurélio Nunes. O plantão, nota mil! O Aurélio Nunes é um extremo conhecedor de rádio, de informação. Inclusive, ele me passou já várias situações da Copa do Brasil, que amanhã a expectativa é muito grande. O Campinense enfrenta situação muito complicada, porque só tem
times grandes, daqui a pouco a gente pode repercutir. Já o Botafogo tem times com menor rendimento. Então, Aurélio é o nosso plantão. Ele estava fora do ar, não é? Então foi a maior aquisição, Fabão, que a gente conseguiu foi o do Aurélio. Porque Aurélio, indiscutivelmente, é o melhor plantão de todos os tempos. É verdade. Porque se tiver internet ou não tiver internet, ele tem o resultado preciso. Eu estou na narração, né? Já tenho, digamos que já tenho 16 anos de carreira ainda. Rádio é uma universidade que ninguém se cria, né? Se funda, se forma a cada dia que passa. Estou na narração. Nós temos 2 grandes nomes da reportagem. Vamos começar aqui da esquerda para a direita para eu poder entender também. Vamos lá. Tem alguns que eu não conheço. Certo. Esse, o com a camisa preta em pé, fazendo o Vzinho, aí é o nosso técnico, né? Sim. É o Paulo Henrique. Paulo Henrique, que a gente chama do PH. O segundo de camisa preta é o Caleb Souza, conheço, né, que tem uma experiência já gigantesca em rádio, já fez parte de outras emissoras, né? Temos o Rivaldo Leite com a camisa verde, né, que também se caracterizou muito de trazer as informações do Autosport. Muito bom, Rivaldo. Nós temos o Thiago Nunes, que é uma revelação, né? Ele também faz plantão esportivo, mas ele vai ficar na interatividade. O próximo da lista é o Welson Silva, que é filho do Edmilson Pereira, um grande comentarista. O homem da Voz da Torcida, né? Exatamente, começou na Voz da Torcida, teve passagem pela Correio AM, enfim. Inclusive, por canais que transmitiram a Copa do Nordeste, canal fechado. Nós temos o professor Aldemir Venceslau, que é outro comentarista, né? Professor de universitário de Rádio e TV. Comentava, era o comentarista do Ivo Marques na RCTV, quando tinha, né, a RCTV, trabalhou muito na Bahia, Sociedade, TV Bahia, Rádio Itapuã, enfim, ele tem experiência, e essa é a equipe reduzida que a gente a gente montou, né, para rolar a bola para pó. Fazer um futebol, uma transmissão diferenciada, abraçando todas as bandeiras. Nós não podemos só focar uma agremiação esportiva, nós temos que entender que a Rádio Pop é uma emissora que tem 10 quilos de potência, então nós abrangemos, temos que agradar a gregos e a troianos, né? Então a gente vai transmitir amanhã, fechamos já uma parceria com a Rádio Cariri, que é da Rede, né? Rede Pop. Amanhã Romildo narra Campinense Nacional, porque é um jogo isolado. No sábado vamos transmitir o jogo do Autosport. Na segunda-feira do CSP e Botafogo, que é o jogo mais importante até agora, porque o Botafogo precisa dessa vitória. Porque se não ganhar... tem que vencer as três. As três, né? Mas se perder essa, já praticamente... Se empatar, pode dar Deus. O Botafogo passa numa fase, Fábio e Petrônio, muito preocupante, porque o campeonato estadual é a sala de estar para o campeonato da Série C. E o torcedor do Botafogo já está engasgado, entalado, porque esse ano 2023 completa uma década na Série C. Verdade. Gente subiu, gente desceu e até bolo de aniversário o Botafogo está prestes a completar. Então esperamos que Francisco Diá possa fazer um trabalho voltado para melhorar isso aí. Eu posso jogar a toalha? Meu altinho já caiu? Não, o Autosport precisa vencer o São Paulo Cristal. Agora, diante do elenco, diante da situação, é tanto que hoje na resenha o Gilberto Lira, eu esqueci até de mencionar, rapaz, Gilbertão? Gilberto Lira, demais, né? Gilberto Lira, porque no dia da reunião a gente ainda vai fazer a peça de publicidade, mídia, com a foto toda da equipe. Enfim, então... ele trouxe uma contratação de um jogador graxa, chamado Graxa. Até brinquei dizendo que espero que seja graxa de jogar bola e não de galinha, porque senão só vai sujar os dedos. Então o Autosport vai enfrentar um time que tecnicamente está incomodando até os próprios de ponta, que é o São Paulo Cristal. São Paulo Cristal assumiu a liderança, inclusive, por 3 rodadas nesse campeonato. Então a gente tem que... E é o atual líder, né? E é o atual líder, né? E ele começou a galgar a liderança e aí dando dor de cabeça a todo custo. Na questão, voltando do Botafogo, o Botafogo precisa passar, Petrônio. Você que também já militou na imprensa esportiva entende que precisa passar por essa nuvem negra de empates, porque o torcedor não está satisfeito com isso.
Ô Elialdo, a gente tem que cumprir o nosso intervalo comercial e a gente já tomou muito seu tempo. Eu queria perguntar a você duas coisas. Meu amigo Osto disse aqui que o Botafogo tem que arrumar o patrocínio da Boa do Brejo. Boa do Brejo. Pra ganhar de São Paulo Cristal. Eita, gostei. Presta atenção aí, Cissão. Duas coisas. Eu queria que você, Giovanni Carlo, tá nos escutando agora, ele que é o coordenador do Estádio Almedão. Aqui tá lhe mandando um abraço são meus aqui, braços e meus pés no Estádio Almedão. É um gerente no estádio que ele é muito ao lado da imprensa. Nós já tivemos algumas dores de cabeça no passado. E Giovanni é um ser extraordinário. Tá me mandando um abraço aqui. Segunda-feira vai ser... Vou debutar segunda-feira na temporada. Vou assistir o primeiro jogo do Botafogo. Pensei que você dizer, eu vou... O teste vai ser hoje, Vou começar a dar uma palhinha na equipe esportiva. O teste... Se eu for convidado... Eita, já se escalou aí. Já se escalou. Faça igual a Bel. Se me chamar, eu vou. O teste vai ser hoje. Se ele vê o jogo do Flamengo, o Flamengo ser desclassificado, não apareça, não. Eu queria perguntar isso a você. Eram as duas coisas. Quais as impressões suas para o jogo do Flamengo hoje? O Flamengo vai chegar à final, vai dar Flamengo e Real Madrid. Os desfalques do Real Madrid, que o treinador Ancelotti já disse que pode utilizá-los na final. Exatamente. A minha pergunta é essa, o Flamengo tem chance? E a outra não é nem uma pergunta, eu queria que você passasse para os nossos ouvintes qual a programação esportiva, os horários das resenhas, os jogos, vão ter jogos no meio de semana, no final de semana. Conte tudo, não esconda nada. Sobre a questão do Flamengo, o Flamengo ainda é o franco favorito contra o time lá dos Emirados. Como é o nome do time, Pepa? Al-Hilal, né? Amado mestre, né? Ontem o William Bonner fez um sacrifício pra dizer. O Bonner, viu? O Bonner, viu, Ju? né? Você gosta de mangar do meu inglês, de Fabão? O Bonner. Quando acontece isso... Bonner, ontem quase que não sai o Al-Hilal do Bonner. Quando acontece isso, a gente diz logo o país que é mais fácil, Emirados. Mas é franco favorito, mas tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Agora, passado o Real Madrid, com todo aquele futebol de elenco, aí... Com aquela zaga do Flamengo. São outros 500. Mas não sei não, bicho. Assim, o Real... Mas pronto, vamos lá. O maior, quem é melhor? O Flamengo ou o Mallorca? Não, Pepe, eu sei, mas é uma final. É uma final, final é final. Pronto, justamente final é final. Então, é final. Não tem esse favoritismo todo do Real. Eu acho Calma, que temos que passar hoje. A última chance de um time do América do Sul for campeão foi o Flamengo contra o Liverpool. Foi. Até porque o Flamengo jogou muito bem naquele jogo. Sim, não merecia perder. Ali era jogo pra pênaltis. Pois é. Se aquela burrinha daquele Lincoln não perdeu. Então, sobre isso daí, fique tranquilo, vamos esperar. Eu não sou flamenguista, mas é um grande franco favorito. Agora, né, não podemos entrar em campo, né, o time não pode entrar em campo com sapato alto de forma nenhuma. Sobre a programação do futebol na Pop, nós temos uma resenha, né, o Esporte na Pop, de 11h30 ao meio-dia, antes do F5, e vamos transmitir, sim, o estadual da primeira divisão, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, onde temos representação com Campinense 13 ou Campinense Botafogo, Série C e Série D, né? E alguns jogos infelizmente a gente não vai poder, se o Flamengo entrar em campo para a final, nós não podemos transmitir por conta que temos o jogo do Alto Sport, é um jogo decisivo. Antes do Flamengo vem um time da Paraíba. O cara fica e o Alto Sport é sábado. E o Alto Sport já é muito o Alto Sport, o futebol da Paraíba, o Alto Sport, principalmente o Alto Sport CSP, eles estão muito desvalorizados pela imprensa. E a Pop vem para resgatar isso da mesma forma. E o Altinho é aqui de Mangabeira. E outra coisa, o Alto Sport já foi campeão paraibano, tem uma tradição muito grande. E o CSP, por mais que não tenha sido campeão, foi vice-campeão e é um calcanhar de Aquiles para os grandes. É verdade. É a equipe que mais revela talentos para o futebol paraibano, é o CSP. É o CSP, tanto para o paraibano como para o brasileiro. Isso. Coisa que deveriam seguir os exemplos Campinense, 13 e Botafogo, massificar esse trabalho de base. É verdade. Porque um exemplo maior é esse. Nós temos no Botafogo o Francisco Diá. E Francisco Diá, ele sempre tem um olhar diferenciado para jovens atletas. E o Botafogo não fez feio esse ano na Copinha, né? Na Copa São Paulo. Exatamente. Não passou de fase e tal, venceu os 3 jogos. 100%, né? Fez 100%. Nunca na história do futebol paraibano. Eu acho que algum dessa alguém desses meninos aí devia ser aproveitado. Não sei.
Fala, Ju. Ô, Elialdo, me perdoe se você já falou, mas só reforçando, amanhã, dia 8, às 8h30, tem Campinense versus Nacional de Patos, Campinense e Nacional. Esse jogo é um jogo importante. Nacional de Patos está ali ainda brigando na rabeta, né? Para se classificar, porque esse módulo não tem jogos ida e volta, né? É uma fase única, são 9 rodadas, após as 9 rodadas classificam-se os 4 melhores. Né? Então é automaticamente isso, dos 4 melhores, vamos esperar. Transmissão ao vivo na Pop. Transmissão ao vivo na Pop amanhã em conexão com o Romildo Nascimento, que pra mim é indiscutível. Elialdo, meu irmão, 12h38, obrigado pela tua palhinha aqui no F5. Conte com esse programa. Você vamos fazer parcerias futuras. Você chega segunda a sexta. Esporte na Pop, das 11h30 ao meio-dia, antes de você. Exatamente. Né? Você chega numa casa que tá com um astral lá em cima. E agradecer a nossa superintendente. Enfim, tem tudo pra dar certo. Tudo que tá certo. Um abraço, Deus abençoe a todos, viu? Muito bem. 12h39, Coxinha, vamos cumprir o nosso primeiro intervalo comercial. Antes, aquele recadinho básico de sempre aqui no F5. Para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade, tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean, você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 3222-6444. Eu disse 3222-6444. Clean, praga tem controle sim. 12h39, o intervalo é rapidinho. A gente volta já já, Coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Quer andar de Frontier novinha em 2023? Traga o seu carro usado para negociação e compre a picape com taxas a partir de 0 na Carneiro Nissan. É isso aí, nova Nissan Frontier com taxas a partir de 0 e supervalorização do seu usado. Acerte na escolha! Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Então diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. Se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 vambora. Deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @BlocoVambora.jp. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço.
Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no supletivo. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. A alegria está de volta. Dia 11 de fevereiro, o Bloco dos Imprensados estará nas ruas do centro de João Pessoa. Concentração na Praça Rio Branco ao meio-dia. Atrações, Orquestra de Frevo, Yuri de Carvalho e Valdonato. Adquira seu kit por R$20. Informações 98630-5991. Imprensado e foi difícil sair. E quanto mais impressão dá vontade de rir. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h45. Hoje é dia de pizza, hoje é dia de massa. E pensou em pizza e pensou em massa, eu só me lembro da Pizza Now. Não é isso, Ju? Exatamente, minha gente. Daqui a pouco chega e hoje vai ter massa bem quentinha. Olha, nesse período de verão, de pré-carnaval, a melhor escolha é confraternizar, reunir os amigos, a família, as pessoas que amamos, compartilhar uma deliciosa Pizza Now. A Pizza Now, além de pizza, tem uma variedade de massas e Delivery Express nas unidades de João Pessoa, Campina Grande e Recife, realizando entregas das 11 horas da manhã até as 2 horas da madrugada, todos os dias. E agora com mais uma unidade inaugurada em Intermares, no Get Mall. Não perca tempo, conheça a Pizza Now em Intermares, ou você pode pedir pelo aplicativo próprio da Pizza Now, pelo iFood, ou se preferir, peça pelo telefone 0800 012 2000. Vou repetir, 0800 012 2000. A pizza chega bem quentinha, saborosa, com a agilidade que você já conhece. Pizza Now, sua fome pede Now. Cega deu água na boca e o Pepa hoje vai levar falta. Vai perder a massa? Fabão que depois, pena. Fabão depois está preocupado com a endocrinologista, preocupado em emagrecer. Eu não aguento não, Luciano. É só as terças-feiras que a gente abre uma exceção. 12h46 na Paraíba. Deixa eu mandar aqui, registrar aqui, muita gente mandando mensagem. Rafael Jaburu, que é o automobilista, dizendo: Fabão, meu auto vai escapar, eu tenho certeza. Abraçar também aqui meu amigo Sérgio Teixeira, presidente da Astra 13. Minha amiga Penha Rosendo, outra secadora, tá aqui. Vou secar até umas horas o Flamengo. Já Leila Oliveira não, tá dizendo: Fabão, tô na torcida, vai dar Flamengo, tamo junto. Tô confiando, Leilinha, tô confiando. Registrar também aqui minha amiga Cíntia Almeida. Yuri Carvalho. O Yuri vai estar quanto aqui, Ju? Vai estar quinta-feira. Quinta-feira, ou é né? sexta-feira, meu Deus. Você tá... Eu vou confirmar, mas essa semana. Tá é sexta, Yuri, é Yuri sexta. Carvalho, que estará animando ansiedade. os blocos imprensados. Ele também vai estar aqui no
Como é o nome? Segura essa manga, prévia do Carnaval do Manga Rosa, dia 12, dia 12, no domingo que vem, enfim. Yuri vai estar aqui na próxima sexta-feira falando das movimentações, pré-carnaval, carnaval, dando uma palhinha aqui no Sextou Cultural do F5, Pepa. E amanhã, quem já comprou o seu kit dos imprensados, que dará direito a uma camisa, um porta-latas e 4 latinhas de cerveja por apenas R$20. Não paga nem as latinhas, Fabão. 20 conto, paga nem as 4 latinhas. Sabe qual é a cerveja? Dizem que é o suco verde. Não, não, é suco aquela amarelo. de patos, Boa. Mas também tem coca, tem... Não, quem gosta dessa camiseta tá bacana, já beleza. Vi. Então quem já comprou, amanhã já pode retirar na sede da API. Meu irmão, Visconde de Pelotas. Deixa eu aproveitar o ensejo. Eu vou até me queimar com a categoria aqui. Tem muita gente da imprensa que gosta de um BL, né, Pepa? Sim, um 0800. 0800. Gente, R$20. Vamos ajudar a nossa API, meu irmão. Vamos ajudar a nossa API. R$20. Tem bar em João Pessoa que 20 contos você não compra nem um suco verde de 600. É verdade. Nem compro. Eu fui com o Pepa ali, sabe, no setor, coxinha. Uma garrafa de suco verde, R$24, mais 10%. Fora os 10%. Meu amigo, eu quase dou um pulo. Meu amigo, pelo amor de Deus, sou turista não. Sou da terra, mas enfim, R$20. Você, jornalista, radialista, publicitário, social media, enfim, quem é da comunicação tem que se encontrar com a gente. Estudantes de comunicação, sábado, meio-dia, né, Pepa? Meio-dia e meia, 13 horas, imprensados, vai ser bom demais. E Yuri Carvalho vai dar um show de axé. Para Flamengo e Real Madrid. Vamos ter frevo, vamos ter Valdonato no Carnaval Multicultural da nossa Associação Paraibana de Imprensa. Nosso entrevistado, meu amigo Júnior Carué, já chegou aqui. A gente já começa o bate-papo com ele, até para liberá-lo mais cedo, para ele poder almoçar. Ele disse que está tranquilo, está resolvendo umas questões ali. Ele resolveu vir com o tempo sobrando assim, mas está bem tranquilo. Muito bem. Ju, vamos dar uma roda. Já está tudo em ordem aqui? Veja aqui se está tudo em ordem, para a gente não passar vergonha. Tá tudo em ordem. Mas eu apertei algum botão aqui que Eita, desmantelou o Bluetooth, viu, coxinha? Esse Bluetooth dá tanto trabalho. Eita, eu deixei o negócio tudo organizado. Dá tanto trabalho. É porque eu tô nervoso, meu. Vocês estão pensando que eu tô brincando. Tá nervoso com o quê? Tô com medo. Mas se vocês forem assistir lá no bar, tá tudo certo, não é não? O Sebrae abriu um curso para como operar Bluetooth. Não, mas tá tudo certo. É porque eu tinha apertado uma tecla aí. Ei, Luciano Coxinha. E eu sou meio. Só no sábado, viu? Aos sábados. É online, viu, o curso? Presencial. É porque corre o risco de não saber se conectar, né, Coxa? Olha, só aproveitando que Fábio tá ali procurando saber como é que usa o Bluetooth do celular, eu vou dar um alô pra galera que tá aqui no YouTube desde cedo. Boa tarde, minha gente. Obrigada por acompanhar a gente. Vai dando like aí para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e disseminar aí para mais pessoas, viu? Dá o like, se inscreve no canal, compartilha, vai lá nessa setinha que tem aí do lado do vídeo, compartilhar e manda para todo mundo do teu WhatsApp, tá? Edu, boa tarde a vocês, boa tarde, Edu. Adinoan Costa, boa tarde, F5, sou de Soledade, estou sempre ligado em vocês, que legal, Adinoan. Tadeu Ramalho também com a gente. Boa tarde, galera do F5. Estamos ligados aqui no restaurante Xerimbom. Um abraço. Inclusive, próxima terça-feira tem bloco estreando, viu? Lá no Xerimbom. Ervas Cheirosas, o bloco que vai estrear próxima terça-feira, dia 14, lá no Xerimbom. E olha só, muito massa. Super original, um dia antes das Muriçocas do Miramar. E a galera tá fazendo uma rifa, viu? Se vocês quiserem contribuir aí para mais um movimento de cultura popular importantíssimo, vai lá no Instagram do Xerimbom e tem todas as informações, viu? Vanessa Carneiro e Ian Vinícius, que tá se organizando para ir para a escola, voltaram às aulas, um cheiro. A gente tem muitos ouvintes, crianças, viu, minha gente? Aqui, vamos tomar cuidado aí com os palavrões, com as exaltações da gente. Eu me incluo nessa, mas vamos embora que tem muita gente aqui para falar. Tudo de Nova Mangabeira, Lucinaldo Flor, Evandro Rodrigues, Esmeraldo Gomes, equipe de esporte é show, é verdade, viu, Esmeraldo? Show demais. Geraldo Menezes está aqui também, Fábio de Jair, está lá no restaurante Engenho Gourmet, que massa, Fábio de Jair, um cheiro.
Lá em Tibiri, né? Engenho Gourmet. Eu preciso conhecer, viu? Cida Dias também com a gente. Esse Lordão. O Rafael Falcão tá aqui com a gente. Eu sempre fico na dúvida, viu, Rafael, aqui com o Diário do Garoto Azul. Rafael Falcão já começou intensivo, né, Rafael? Aí com a volta das aulas, das crianças no transporte escolar. Bom trabalho, meu querido. Divan Viana, do Castelo Branco, sempre na escuta. Boa tarde. E aí, os ouvintes, como é que estão aí, Fábio? Tem áudio do pessoal? Aqui não falta não, Júnior. Deixa eu mandar um abraço pra Dorinha, lá de Oliveira, está dizendo boa tarde, Fabão. E a equipe do F5, um abraço. Dê um abraço em Juliana, a Petrônia, a Coxinha, a Rui. Não percam o programa de vocês. Ela que fala direto da cidade de Oliveiros. Vamos colocar a primeira rodada de ouvintes do F5 de hoje, DJ Coxinha. Primeiro, alô, boa tarde. Programa da Pop, em nome de Juliana Carneiro, a grande jornalista. Quero saudar todas a bancada, essa mulher guerreira, né, que representa as mulheres paraibanas. Fábio Bernardo e Juliana Carneiro, eu quero fazer um comentário que é com relação aos patrimônios públicos da nossa cidade. Estive eu andando no centro da cidade e fui na Estação Ciência e vi que, infelizmente, nosso estado da Paraíba, nossa cidade de João Pessoa, só preocupa com 2 espaços hoje, que é a Câmara Municipal de João Pessoa e a Assembleia Legislativa, onde se comenta todos os fatos com relação à vida desses parlamentares. Mas esses parlamentares eles não fazem nada com relação a esses patrimônios públicos, patrimônios históricos, espaços culturais e de cultura, sabe? Simplesmente estão depredados, estão abandonados. Isso é uma vergonha para uma cidade, para uma capital tão bonita como João Pessoa. E seus gestores, prefeitos, governadores, secretários de educação, secretário de cultura, tragam eventos, tragam simpósios, façam feira de livros. Nós não temos uma feira e um congresso de livros comparado ao que acontece em Paraty, o que acontece em Minas Gerais. É vergonhoso. Eu estou revoltado pelo que vi e comprovei. O descaso que acontece com os patrimônios públicos e culturais dessa cidade e desse estado. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Renê. Obrigado pela sua participação. Obrigada pelas palavras. Um cheiro, viu, professor Renê? Fábio, eu estava conversando com o colega Bruno Pereira, domingo lá em Pitimbu, e assim, é uma coisa que eu fico encafifado. Por exemplo, como é que uma cidade do porte de Pitimbu, por exemplo, contrata se bem que João Pessoa está trazendo, né, sábado, Natanzinho, mas isso seria um evento pago. Não sei porquê, mas também não me interessa, vai ser da pipoca. Mas, por exemplo, São João de João Pessoa, festa da padroeira de João Pessoa, a padroeira de Pitimbu. Eles levaram Natanzinho, chão de avião. E assim, cidades como, por exemplo, João Pessoa, que é a capital do estado, o orçamento da capital esse ano é 3 bilhões e 700 milhões. A gente vê umas atrações acanhadas, eu queria entender esse funcionamento. Aliás, quando vamos bater um papo qualquer dia desse com o Marcos. A gente Marcos vai ter Alves. Margarete Menezes, Elba Ramalho, Alok. Alok é de graça. Sim, mas não tá cobrando. Mas foi uma articulação. Certo. Não, mas por exemplo, na padroeira de João Pessoa, Festa das Neves. Entendeu? Assim, o nosso São João. Assim, atrações acanhadas, meu irmão. Proporcionalmente à cidade, né, Pedro? Claro, porque você pega. Eu acho que você está falando aí de opção de gosto. Porque a gente teve no São João de João Pessoa, Flávio José. Vamos lá, o Réveillon. Porque você gosta de Natanzinho. Não, vamos lá. Você gosta de Wellington Safadão. Vamos lá, o Réveillon. Você gosta desses piseiros. Pronto, o Réveillon. O que tem o Réveillon? E João Pessoa foi quem? Foi quem? Cavalo de pau, foi? Sei lá quem foi. Santa Rita aqui, a terra de coxinha. E assim, não é a crítica como alguns gostam de fazer, não. Aqui é uma crítica construtiva. É uma opinião de um morador de João Pessoa que acha que o prefeito Cícero, não é, que faz uma gestão boa, ao meu ver, deveria, por exemplo, investir um pouco mais nas nossas principais festas. As nossas, de quem mora em João Pessoa, não é? Réveillon, né? Folha de rua, beleza, tá bacana.
Mas, por exemplo, o São João, não é? A festa da nossa padroeira, Nossa Senhora das Neves. Santa Rita traz o Wesley, traz... O povo gosta disso, Fábio. São os nomes do momento que... Rapaz, eu vou dizer a você, tinham umas 50 mil pessoas em Pitimbu, domingo à noite. Sabe? E ali, um monte de comerciante faturando. Rapaz, eu comprei um copo... Não sei, irmão, eu acabei de dizer, a festa da padroeira, por exemplo, tem um caso. O Réveillon também. A atração para mim foi fraca. Por exemplo, eu comprei um copo plástico para tomar uma bebida, paguei R$10. O cara estava vendendo água na feira. Os comerciantes lucram, bicho. E isso é revertido em ICMS para a cidade, por exemplo. Mas aqui não é de Cícero que isso vem. Isso vem de outros gestores. Vem de Ricardo Coutinho, vem do finado, o saudoso Luciano. O apelido do Luciano Cartaz. Não, só no primeiro ano. Só no primeiro. Só no primeiro ano. Só no primeiro ano. Foi no picolé de mãe e acabou-se também. Sabe, João Pessoa tem essa trava. Tem essa trava. Em eventos públicos. Não estou falando em eventos privados. O problema tá aqui, ó. Pepa só quer ser boizinho. É porque você gosta dessas... Não, tô falando... Tá aqui a mensagem. Ó a mensagem. Não, meu irmão, você quer eu não tô preocupado não com a opinião dos outros, não. Acaba de dizer, o cara vai ter aqui Margarete Menezes. Sim, pronto. Então, vou repetir. Vai ter Elba Ramalho. Eu acho que você tá com Alzheimer. Eu tô falando de Festa das Neves. Tô falando de Réveillon. Tô falando de São João. Me diz o último São João bom que tu teve em João Pessoa. Me diz o último São João bom que tu teve aqui. Me diz. Tu queres comparar uma festa da padroeira para uma cidade pequena tem um tamanho, para uma cidade maior tem um tamanho. Então era pra, justamente por ter um tamanho, era pra ter um tamanho maior. Porque você despreza os artistas. Você tá igual. Deixa de brincadeira, Fábio Bernardo. O ex-ministro. Diz quem veio o São João aqui o ano passado. Flávio José, meu, Elba Ramalho. Vinha do São João. Agora você não gosta de Flávio José, você não gosta de Elba Ramalho, você não gosta de Elba Monteiro, você só gosta de quê? Pisadinha, não sei o quê. E no Réveillon? Você só não é o meu gosto. Eu gosto também. Olha só, eu concordo com o Petroni no sentido de que a população de uma pessoa quer ouvir o que está na crista da onda. Claro, por mais que eu não goste, que eu não seja... Eu prefiro o Elba Ramalho, prefiro o Flávio José, etc. Mas as pessoas não têm acesso a esses shows pagos porque são muito caros. Vai então, ter Natanzinho, vai ter a Loki mas não é regra, Fábio, não é regra. Eu tô batendo palmas. Como o Petrônio disse, em eventos como a Festa das Neves, não tem grandes atrações assim, as quais as pessoas, a grande população que quer ter acesso a esses grandes espetáculos não tem, porque são shows muito caros. Então, quando tem a oportunidade de ter uma festa pública para essas pessoas irem curtir, é interessante que tenha. Agora, claro, respeitando a proporcionalidade da verba pública, do dinheiro gasto, que não seja aqueles gastos extraordinários, etc. E outra coisa, eu acrescento... Vamos deixar essa discussão para lá. Acrescento rapidinho, Coxinha. Que essa proporcionalidade de investimento em grandes shows também seja convertida nas atrações aqui da cidade, porque a gente tem uma cultura popular fortíssima, riquíssima, e que, olha, sinceramente, é louvável que a gente ainda tenha aqueles desfiles ali na Duarte da Silveira, do Carnaval Tradição, mas vamos combinar, o investimento que é dado para aquelas situações não chega nem a um terço do que é oferecido para os grandes eventos de Carnaval, folia de rua, etc., ali com as grandes bandas. As escolas de samba da periferia de João Pessoa tem uma verba reduzidíssima e o pessoal vive disso o ano inteiro para confeccionar fantasia. É caríssimo fazer aquela beleza daquelas fantasias e o pessoal se dedica para sair, para fazer um negócio bonito. E olha, a gente tem maracatu, caboclinho, ciranda. Enfim, a gente tem muita coisa massa e precisa sim de mais investimento. Mas concordo com o Petrônio. As pessoas querem. Não tô no 8, não, meu irmão. Não, porque tem muito ouvinte. Querem aqui. sair, Beleza. querem ouvir Natanzinho, então, querem ouvir Chiclete com Banana, etc. Pois é. Vamos embora. Mais um ouvinte aqui no F5 Coach, apresenta pro intervalo já. Alô, boa tarde. Boa tarde, amigos da Pop, aqui é Rodrigo de Santa Rita. Amigos aí da Pop, sobretudo aí Rui, que é mais assim, aproximado dessa parte estatística, parte matemática. O prefeito de Cabedelo, né, veio aí se pronunciar, acerca com relação ao aumento desses pisos salariais, né? Ele falou que cada vez mais a cidade vem crescendo e as demandas por serviços públicos também vem aumentando. E a necessidade de se contratar. Até aí eu concordo com ele. Só que ele fala que cada vez mais quando vai se contratando, isso vai implicar em gasto na folha, né? E que hoje
A lei fala em 54%, não pode ultrapassar isso. E ele sugere, né, que seja feita alteração na lei para que os prefeitos depois não venham a ser punidos. Agora, sabe o que eu acho engraçado, pegando o gancho na fala dele? É que ele fala que a cidade vem crescendo e as demandas de serviço também vem crescendo. Verdade, mas se a cidade vem crescendo, ela vem arrecadando mais, a receita também não aumenta, não? Quer dizer que só aumenta os serviços e a demanda, é engraçado demais, pessoal, né? Cadê, prefeito, o dinheiro que vem sendo arrecadado a mais? Porque vem gerando mais receita. Agora eu confesso, agora eu pergunto, se fosse uma lei destinando 40% das áreas verdes, que poderia ser utilizada para eventos privados, para fomentar o turismo aí de eventos, com certeza o prefeito tava lá, hein, vibrando e tal. Meu amigo, eu vou lhe contar, viu? É cada desculpa que esse pessoal utiliza para não pagar esse pessoal da enfermagem, que eu vou te contar. A enfermagem tem que acordar e parar mesmo. Valeu, Sargento Rodrigo, lá da cidade de Santa Rita, aqui no F5. Abraçar meu amigo Everaldo Júnior, da Clares Cosmético, na escuta do programa. Manailza também mandou aqui uma mensagem. É Flamengo hoje, Fabão. Tamo junto, Manailza. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde aí todos da Pop. É Pedro, diretamente de Arapiraca, Alagoas. Muita chuva por aqui, viu? Aqui, se o cara quiser buscar fumo aqui, pode vir, que tem muita chuva por aqui e o fumo tá sobrando. Escuta, o melhor projeto de Lula, ô camarada macho, é botar Bolsonaro pra correr, viu? Ô Lula macho, viva o Nordeste, viva Lula, viva o Brasil. Valeu, meu amigo Pedro, que tá lá em Arapiraca, nas Alagoas. Ele que é de Campina Grande, mas mora em Arapiraca, nas Alagoas. Fabão, boa tarde. Sou de Ouro Velho, secando o Flamengo. Zé do Egito. Bota aí, Juliana pra sambar. Estão querendo Juliana pra sambar agora? Tô me guardando para quando o carnaval chegar. Muito bem. Coxinha, só mais esse ouvinte pra gente pro intervalo comercial. Prometo, viu, Coxa? Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Petrônio Torres, Juliana Carneiro e Coxinha. Passando só para dar uma boa notícia aí para você aí, Fabão, que tem carro a diesel. A Petrobras tem uma redução de 8,9% no diesel. Beleza? Um abração a todos aí, Leonardo Lustosa aqui do Bessa. E um abraço aí para Rafael Falcão e Chico Besta Fera. Cazuza Besta Fera, não é Chico não. Ô, Ju, procura essa notícia aí da redução do preço do diesel pela Petrobras, que é uma informação bem importante, viu? Muita gente aí na expectativa, porque eu nunca imaginei na minha vida a gente pagar diesel mais caro do que gasolina na cidade de João Pessoa, não no nosso país, de uma forma geral, né? É um absurdo. Coxa, vamos para o intervalo comercial? São 13 horas e 6 minutos. Antes, deixa eu fazer um mexão do meu amigo Cício da Boa do Brejo. Coxa, descubra por que a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem um puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. E tem mais, viu? Agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar para o 98801-3717 ou então acessar o Instagram oficial Boa do Brejo. Uma cachaça aqui é nossa. Boa do Brejo, Coxa, é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13h06, o intervalo é rapidinho. Na volta, mais informações, mais opiniões, mais interações. E daqui a pouco a entrevista com o secretário do Orçamento Democrático da Paraíba, Júnior Carué. Vamos dissecar o que é o OD estadual e também o cronograma para o ano 2023. A gente volta já já. É rapidinho, Coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados.
Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Alô, jornalistas! A alegria está de volta. Dia 11 de fevereiro, o Bloco dos Imprensados estará nas ruas do centro de João Pessoa. Concentração na Praça Rio Branco ao meio-dia. Atrações, Orquestra de Frevo, Yuri de Carvalho e Valdonato. Adquira seu kit por R$20. Informações 98630-5991. Imprensado e foi difícil sair. E quanto mais imprensão dá vontade de rir. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. E se me chamar, eu vou. O som que funda cor. No bloco Vambora. Vambora, 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 vambora. Deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 13h12.
13h12 na Paraíba, estamos de volta com o F5 desta terça-feira, dia de apreensão para os torcedores do Mengão. O que é que você ia falar, Coxinha? Deixa de zoar, Coxinha, basta você secar, homem. O cabo já tá nervoso, meu Deus do céu. 13h12, Ju, a informação do nosso ouvinte Leonardo Lustosa é verdadeira sim, é verdade, tem redução no preço do óleo diesel, Ju? Foi anunciada há pouco, inclusive, a redução de 40 centavos no preço médio do litro do diesel. Agora, para as distribuidoras, esse valor ainda não vai ser repassado nesse momento para o consumidor final. O valor deve ser repassado em alguns dias. É sempre assim, né? É sempre assim. Entra em vigor a partir da manhã a redução, mas as distribuidoras demoram um tempo para repassar para as revendedoras e a gente só vai sentir isso lá daqui a uns 8, 9, 10 dias. A justificativa é que eles compraram mais caro e precisam esvaziar as bombas do combustível do preço que eles compraram para que esse novo valor entre em vigor para o consumidor final, né? O litro do diesel, que era de R$ 4,50 para as distribuidoras, vai passar para R$ 4,10. Então a gente vai precisar avaliar aí se a redução vai ser proporcional aí na boca do caixa, como a gente diz, né? Na bomba, na ponta final do consumo para os motoristas, os consumidores aí que têm veículos a diesel. Então, essa redução, inclusive, Fábio, já é uma progressiva, né? Porque já houve uma redução no último mês de dezembro, era R$ 4,89, esse mesmo litro, a média do litro do diesel para as distribuidoras, e foi para os atuais R$ 4,49. Foi uma redução de mais de 8%. É verdade. Vamos esperar aí. Nós calcula aí em torno de 40 centavos a redução. Vamos ver se isso chega na ponta que somos nós consumidores. E aí a gente faz o alerta, inclusive, aí para os órgãos de defesa do consumidor, para que fique na expectativa de que, quando esse novo combustível chegar, que ele seja, sim, aplicado na bomba para o consumidor final. É verdade. 13h14, o governo da Turquia atualizou para 3.549 o número de mortes devido ao terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o país e a Síria na noite de domingo. Outras 20.426 pessoas ficaram feridas. Já na Síria, são pelo menos 1.712 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde sírio, com 3.500 feridos. Com isso, o número total de corpos encontrados até o momento nos dois países totaliza 5.261 pessoas mortas nessa tragédia que aconteceu no último domingo e que a contabilidade segue sendo atualizada a cada minuto, a cada segundo. Já disse ontem aqui, há estimativas que o número de mortes pode chegar a 18 mil. Oremos, rezemos que esse número não seja alcançado, apesar de todo o prejuízo, sobretudo no lado humano, das perdas das famílias por conta dessa tragédia na Turquia e também na Síria. 13h16, tem mais informações, Ju? Acrescentando essa informação aí, além desse sofrimento todo causado pelo terremoto, a população ainda sofre muito com as temperaturas baixíssimas, né? E o grande número de desaparecidos. Tem muita gente que não foi contabilizada aí entre os mortos, mas tem, de acordo com os governos da Turquia e da Síria, há milhares de desaparecidos. Triste demais, né, Fábio? Saindo um pouco aí do âmbito internacional, vindo aqui para o nacional, a gente viu aí que os atos terroristas de 8 de janeiro têm repercutido ainda e têm mostrado que não vão ficar impunes, pelo menos boa parte daqueles terroristas que invadiram as sedes dos três poderes, viu? Foram presos mais, aí foram apreendidos mais envolvidos. Teve coronel preso, teve capitão, tenente, ou seja, todas as patentes praticamente dos militares aí envolvidos nesses atos do dia 8 de janeiro. Foram presos nessa terça-feira, inclusive, viu? Olha só, teve um coronel, um capitão, um tenente, um major,
todos da Polícia Militar do Distrito Federal, né? Foi mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que tem como alvos justamente esses suspeitos do envolvimento nos atos criminosos. E eles vão ser encaminhados para um estabelecimento prisional militar conforme determinação do STF, viu, Fábio? Bacana demais saber que as investigações continuam e permanecem. Trazendo aqui para Paraíba, Ju, quero que você inclusive traga para a gente a informação do júri popular de ontem, o caso Aniele. Mas antes eu preciso dizer que a Polícia Civil da Paraíba prendeu durante esta madrugada 3 homens suspeitos de roubar objetos de residências localizadas em condomínios de luxo na cidade de Bananeiras, no Brejo da Paraíba. De acordo com o delegado seccional Luciano Soares, a ação vai continuar a fim de identificar outros suspeitos envolvidos nesses atos criminosos. Nas diligências, os policiais conseguiram recuperar vários objetos roubados das residências, entre eles 4 aparelhos de TV. O trio, os 3 malas, foram encaminhados para a delegacia. Eu acompanhava hoje pela manhã a entrevista de alguns agentes envolvidos nessa operação. Um dos camaradas já havia sido condenado e estava no regime semi-aberto. 13h19, informações do caso Aniele, Ju. Exatamente. Ontem à tarde, né, na segunda-feira à tarde, aconteceu o júri popular do José Alex da Silva. Ele foi acusado, ele inclusive confessou o assassinato de Aniele Suelen Teixeira de Farias, ela que tinha 11 anos, e para quem não lembra do caso, no ano passado, no dia 5 de setembro, aliás, no ano retrasado, ela desapareceu depois de ser vista saindo da praia do Cabo Branco, acompanhada de um homem que, sim, foi identificado como sendo José Alex, né, o assassino dela, e foi encontrada, infelizmente, 2 dias depois, ali numa mata, no bairro do Miramar, já sem vida. E ontem aconteceu o júri popular, ele confessou o assassinato e negou o crime de estupro. No entanto, evidências científicas, né, um novo laudo constatou que houve sim crime sexual. E aí ele foi indiciado, José Alex foi indiciado mais uma vez pelo crime de estupro de vulnerável. E vai cumprir, não cumpre, né? Foi condenado a 33 anos de cadeia. Infelizmente a nossa legislação vai permitir que esse camarada 7, 8 anos, se cumprir 7, 8 anos, seja liberado. Ô Fábio, um detalhe importante, eu não tenho mais detalhes sobre esse caso, mas eu achei curioso que ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Mas eu não li aqui a respeito sobre o enquadramento no crime de feminicídio, porque ela foi morta pela condição de ser mulher, se ela sofreu crime sexual, e enfim, eu preciso inclusive ler mais sobre isso, procurar mais informações sobre esse caso. Muito bem, e a Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Talir, com o objetivo de combater o esquema de lavagem de dinheiro destinado ao financiamento ilegal de campanhas eleitorais e compras de votos. Foram cumpridos 4 mandatos de busca e apreensão no município de Campina Grande. Trata-se do desdobramento da Operação Mercador, deflagrada logo após o primeiro turno das eleições do ano passado. E eu estava lendo aqui, no blog do nosso colega aqui de Rádio Pop, o Alisson Bezerra, que nesta fase de hoje da operação da Polícia Federal foram apreendidos R$90 mil em espécie, além de documentos probatórios, material de mídia como celular e computadores, além de uma arma de fogo. A Polícia Federal não para de agir aqui no nosso estado, no nosso país, né? Porque Ju acabou de trazer informação de pessoas detidas, presas por causa dos atos terroristas de 8 de janeiro na capital federal. E para a gente encerrar essa área policial, rapidinho, Fábio, estava havendo uma série de assaltos em condomínios de luxo ali em Bananeiras, né? E a polícia já prendeu a gente, acabou de trazer essa informação. Coxinha, rapidinho, 2 ouvintes para a gente iniciar a entrevista
com o Júnior Carué, secretário do Orçamento Democrático da Paraíba. Primeiro dessa rodada, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5, boa tarde, bancada. Em especial a meus amigos Petrônio, Fabão, Juliana, Coxinha. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma notícia ou informações pertinentes no que diz respeito àquele prédio do antigo comando da polícia, Fabão, no qual foi especulado que ele ficaria para um arquivo geral ou, enfim, atender as demais secretarias como fosse um anexo, e também a nossa escola de artes, tá? A Escola Técnica de Artes. De fato, qual o dia aproximado da inauguração, tá? Uma vez que foi aqui perguntado a mim, algumas pessoas me perguntaram, porque não foi inaugurado agora pelo final do ano. Fica aqui as duas perguntas, tá? A primeira do Comando da Polícia Militar e a segunda do dia em que a Escola de Artes vai ser inaugurada. Um abraço, Itamar de Jaguaribe, mais uma vez com vocês. Valeu, meu amigo Itamar de Jaguaribe. Rapaz, quem mandou uma mensagem pra mim, todo feliz da vida, foi o nosso ouvinte André do Nascimento. Coxa, ele disse que reencontrou a mãe depois de 47 anos. Vamos ver se ele mandou esse áudio explicando isso. Fala, Pedal Jampa. Boa tarde a Fábio Bernardo, a Petrônio Souto, a todos da bancada aqui. Eu gostaria de fazer um agradecimento a uma senhora que me criou como filho, Dona Maria da Penha de Melo, que já faz 14 anos que ela faleceu, né? Fundou a Igreja Nossa Senhora Aparecida, né? Fez muitos trabalhos voluntários ajudando muita gente no Jardim 13 de Maio. E ontem eu tive a notícia que minha mãe, verdadeira, na qual foi criada por Dona Penha também, apareceu, né? Me procurou, falou com a minha tia, com a mais prima, e ela está morando em Minas Gerais e vai vir para cá, para João Pessoa. Então, para mim, é uma glória. Vim a conhecer minha mãe verdadeira e também agradecer também a criação que Dona Penha me deu, porque mãe não é aquela que dá a luz, mãe é aquela que cria, que dá a educação, e graças eu sou o que eu sou através, primeiramente, né, a Deus, e segundo a Dona Penha, né, que me criou, fez eu de mim um homem, um cidadão de bem, e agora a Maria da Conceição, minha mãe verdadeira, que apareceu. Valeu? Obrigado, senhor. Valeu, meu irmão. Aí André mandou no texto, né? Fabão, minha mãe verdadeira apareceu depois de 47 anos. Falei com ela por telefone. Bom demais saber disso, viu, meu amigo André do Nascimento. Coxinha, Júnior vai me permitir, deixa eu colocar dois ouvintes rapidinho aqui. Tempo curto deles. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5, boa tarde a todos, bancada, Deus abençoe. Aqui é Renato Nicasso, do Colônia do Sul. Me diga uma coisa, é verdade isso que o presidente Lula, ele colocou sigilo nas filmagens, na íntegra do atentado à democracia no dia 8 de janeiro? Isso é verdade? Eu estou lendo umas notícias aqui que eu não estou acreditando, não. Qual o motivo que está fazendo? Quer proteger Bolsonaro agora? Que história é essa? Alguém pode me explicar? Então, uma boa tarde a vocês. Fica com Deus. Ô, Renato, eu li esse assunto mesmo. O governo federal, ele acabou decretando sigilo nas imagens do Palácio do Alvorada. Não se sabe por quê. Não se sabe se foi a pedido da própria Polícia Federal para não atrapalhar as investigações. Enfim, a gente vai ter que acompanhar melhor o desenrolar desse caso envolvendo os atos terroristas de 8 de janeiro na capital federal. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos do F5. Fabão, sabe dizer se vai ser ponto facultativo a partir das 15 horas hoje? Porque o Flamengão vai jogar. E é muito melhor do que a seleção brasileira. É muito mais importante que a seleção brasileira. E aí... Valeu, Félix! Rapaz, como eu queria que tivesse decretado ponto facultativo para o povo assistir o Mengão malvadão, que eu tenho certeza que vai vencer hoje. 13h26 na Paraíba, Luciano Coxinha, a gente recebe com muito prazer aqui. Acho que pela primeira vez em estúdio, Júnior já mandou mensagem para a gente quando estava viajando pelo Orçamento Democrático. E a gente tem a honra de receber aqui o secretário do Orçamento Democrático da Paraíba, Júnior Carué. Quem não conhece o Orçamento Democrático não sabe o que está perdendo.
é uma ferramenta fantástica de democratizar o orçamento público, as ações públicas, e é por isso que eu insisti muito com a nossa produção para que a gente pudesse trazer Júnior Carué aqui na Rádio Pop. Júnior, meu irmão, posso lhe chamar assim pela amizade que tenho, prazer tê-lo conosco, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao programa F5. Meu muito boa tarde, Fábio Bernardo, meu amigo de longas caminhadas, meu muito boa tarde, Ju, uma pessoa que está aí no meu caminho desde os tempos da universidade, do jornal acadêmico, né, quando fazia jornalismo universitário ainda. Boa tarde, Coxinha. É um prazer enorme estar aqui, ter aceitado o convite. Para mim, tem até um sentimento um pouco especial de estar aqui na Rádio Pop, a rádio que eu escuto todos os dias para ir para o meu trabalho. Vou escutando a Delto todos os dias de manhã. Sou morador daqui de Mangabeira, nascido e criado, né? Então, para mim é uma honra muito grande estar num equipamento de comunicação aqui do meu próprio bairro, né? Que a gente possa se comunicar e dialogar, né? Com outros paraibanos, com outras paraibanas acerca da nossa política estadual de participação popular. Muito bem, Junião. Deixa eu só lhe pedir desculpa porque Petrônio Torres já estão mandando mensagem aqui para mim. Fabão, Petrônio já foi começar o esquento, foi não, gente. Ele tinha uma consulta médica com um cardiologista, teve que sair mais cedo. Muita coincidência. Mas eu vou acreditar na palavra do meu companheiro de programa. E Rui Dantas Júnior está desde segunda-feira, desde ontem, foi a Brasília. Rui, que é vice-presidente nacional da ABRAP, né, a Associação das Agências de Publicidade, e ele foi ter, na qualidade de vice-presidente nacional, algumas audiências na Câmara dos Deputados, inclusive com o novo governo, o governo do presidente Lula. Foi tratado de assuntos relacionados, então já pedi desculpa a você por essas duas ausências. Muita gente já mandando mensagem aqui para fazer pergunta a Júnior, mas eu vou destacar um aqui, até porque ele é nosso ouvinte de carteirinha todos os dias, e ele manda aqui uma mensagem bacana. Fabão, boa tarde. Queria mandar um grande abraço para o meu amigo Caroé, amigo da época do movimento estudantil. Deixe meu abraço e desejo a ele mais uma excelente gestão na condução do orçamento democrático estadual. A certeza é que com pessoas técnicas como ele, o governo João Azevedo II será melhor que o João I, que já foi muito bom. Quem manda essa mensagem é Rafael Jaburu, torcedor do Alto Esporte, viu, Júnior Carué? Exatamente, militante lá do IFPB. Olha aí. E ele queria tanto que você ouvisse essa mensagem, que ele mandou pra mim e mandou também pro celular da Pop. Ou seja, eita, Rafael. Repetiu 3 vezes a mensagem. Forte Muito abraço bem, para Rafael. você, meu amigo. Lembrando aqui dos tempos que nós fazíamos as manifestações contra o aumento das passagens. Então, que coisa boa, né? Essa relação aí que você mantém ao longo da história política, assim, boas relações, e aí a construção da política se dá dessa forma, né? Viabilizando essas negociações, digamos assim, e sem deixar de lado as suas convicções, sua visão de mundo e etc. Muito bacana essa sua trajetória, viu? Eu sou admiradora, Júnior. Exatamente, Ju. Eu vivo dizendo isso, não só no orçamento democrático, mas eu converso isso muito com todos os meus conselheiros e conselheiras do OD. Né? Eu sou uma pessoa, como eu disse antes no início da minha apresentação, eu sou nascido e criado aqui de Mangabeira. Né? Então eu sempre dependi da efetividade da política pública para poder ter vida. Né? Eu não nasci em berço esplêndido, eu não sou uma pessoa com sobrenome. Eu sou filho de Dona Ana Maria, professora, e do Sargento Silva, né? Aposentado, militar. Estudei no Colégio da Polícia Militar, que é a minha vida toda, aqui em Mangabeira. Né? Sempre morei numa casa da SEAP, que minha mãe foi contemplada há muitos anos atrás, na época de criação do próprio bairro. Né? Sempre dependi de ônibus para me locomover, sempre dependi do Sistema Único de Saúde para me tratar, seja no postinho, seja no programa de saúde da família, que foi criado logo a posteriori. Então, a minha vida e a vida da minha família, da mãe, de minhas irmãs, do meu pai, ela foi sempre pautada pela efetividade da política pública. Né? Então, se ela não funcionasse bem, muitas coisas da nossa vida também não funcionariam bem. Verdade. Né? Então, hoje, tendo essa oportunidade de estar do outro lado da mesa, né, sendo
um canal, um propiciador das políticas públicas, de fato eu arregaço as mangas e faço também com que Dona Maria, que está lá em Cochichola, que seu João, que está lá em Marisópolis, também eles possam ter esse mesmo acesso, essa mesma efetividade às políticas estaduais que são ofertadas em todo o território. Júnior, apesar de ser muito propagado, ser muito difundido, inclusive dito pelo próprio governador João Azevedo, ainda tem pessoas que não sabem o que é o orçamento democrático estadual. Tem gente que não acredita, tem muita gente descrente na política, no serviço público. Eu queria que você falasse para, como você citou, Dona Maria, que está nos escutando agora pela Carué FM, lá na Cidade de Soledade. Você falasse para seu José, que está nos escutando lá em Souza, lá em Marisópolis, pela Rádio Angelim. Também para quem está nos escutando lá em Oliveiros, o que é e para que serve o orçamento democrático estadual. Mas calma, você vai tomar uma aguinha, porque a gente vai para o intervalo comercial e na volta o Júnior vai explicar para você que não sabe o que é, para você que não acredita, o que é essa ferramenta sensacional do orçamento democrático estadual. Coxinha, não faça eu mentir pro povo não. O intervalo comercial é rapidinho. A gente volta já já. É VaptVupt. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Tá chegando o dia! Tá chegando a hora! Tá chegando a hora! Segura, levanta a mão e bate a palma e vai! Sexta, 10 de fevereiro, nosso encontro está marcado. Bloco Vambora! Vamos todos pra avenida com Bel Marques. Diga que valeu o nosso amor. Bel Marques. Deixe os olhos pra não ver passar o tempo. Leve toda a sua alegria pra avenida e venha curtir o Bloco Vambora. Atenção, últimos abadás. Vendas, Pirâmide Shopping e ingressonacional.com. Patrocínio Unifacisa, Coca-Cola, Cachaça Matuta, São Brás, Topsat, Maxim Viagens e Entregas. Olha a mensagem. Ei, quem foi que disse pra tu que as noites de segunda-feira tem que ser totalmente assim, morgada? Mas menino, se ela agora não vai ser mais não, isso, porque vem aí muita zoada. É isso mesmo, tá chegando aí ó, um novo programa da Rádio Pop FM, o Zoada na Pop, com a apresentação do humorista Suamir Marques. É toda segunda-feira a partir das 9 horas da noite, aqui ó, na Pop FM. Ó, aproveita, já deixa logo um lembrete aí no seu celular, mas menino... Aí mano, é nóis! O Brasil Atacarejo chegou. Brasil. É arraiar da economia mais barato todo dia. Vem correndo aproveitar. Galinha gorda congelada quilo 7,98. Coxa com sobrecoxa de frango congelada quilo 9,80. Charque ponta agulha quilo 29,80. Ofertas válidas até 8 de fevereiro. Esse é mais barato, esse é nosso Brasil! É só 299! 299! Esse é o smartphone do Folião e ele é só R$299. Aproveite agora na promoção Fiado Folia do Armazém Paraíba. Tem também caixa amplificada por R$10 e R$22,90. Caixa térmica 26 litros é só R$63,90. Conjunto estofado é só R$899. E o ventilador Arno do Grande em 10 sem juros de R$10,90. Fiado Folia Armazém Paraíba. Na loja, no site e no Zap. Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense e execute. 83-2107-0101. No Brasil inteiro,
Quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados. Fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. No varejo ou no atacado, você compra na Demelo Moda Íntima. Peças de qualidade com preços incríveis. Faça uma renda extra. Venha conhecer nossas peças. A Demelo Moda Íntima está no centro de João Pessoa, Mangabeira, Sapé e Campina Grande. Mais informações: 998190350. 998190350. No varejo ou atacado, o menor preço é aqui. Siga o Instagram, @Demelo Moda Íntima. Check-up masculino, check-up feminino, check-up infantil, check-up gestante, check-up Boa Forma. Quer saber mais como anda a sua saúde? Conte com o Análises. Laboratório Análises. Sempre junto a você. Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, a família pediu. São Geraldo, Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Cama, almofadas, brinquedos e bebedouros, bijuterias, casinhas, rações e comedouros, farmácia com veterinário de plantão pro seu pet. Tem o Pet Shop Nutrivete, tudo pro seu gato, peixe ou passarinho, tudo para roedores e também pro seu cãozinho. Amor e carinho e o seu bichinho se diverte, tudo que ele precisa tem no Pet Shop Nutrivete. Manaíra e Cristo, fone 3231-4343. Nutrivete. Semana Patrimonial Sicoob. Proteção para que você conquiste a sua tranquilidade. De 6 a 12 de fevereiro, faça um seguro completo com parcelas que não pesam no seu bolso. Procure o Sicoob Centro-Nordeste e encontre planos flexíveis e personalizados, associados a um conjunto de serviços exclusivos feitos sob medida para suas necessidades. Aproveite as condições especiais que só o Sicoob tem. Saiba mais ligando 83 32 41 87 45 ou no WhatsApp 83 996 38 17 44. Sicoob, mais que uma escolha financeira. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 13h40. 13h40, último bloco do F5 desta terça-feira. Deixa eu só registrar aqui a audiência do nosso ouvinte João Vanderlei. Tá dizendo: Fabão, rapaz, estou me organizando agora. Peguei uma infecção que só Deus na causa. Febre com força, dor de barriga insuportável, dor no corpo, mas graças a Deus estou ficando bom. Um peixe que comi, deve ter sido uma infecção intestinal. Boa recuperação, viu, meu amigo João Vanderlei? Obrigado pela audiência de sempre. Deixei no intervalo, Coxinha, uma pergunta para Júnior Carué. O que é o orçamento democrático estadual e qual a importância dessa ferramenta instituída pelo governo do estado, Júnior? Então vamos lá, Fabão. Eu acho que eu poderia explicar isso de forma muito rápida a partir de 3 vertentes, né? Para o governador João Azevedo, o orçamento democrático é aquilo que paga o nosso salário social, certo? Essa vontade que o governo tem de sentar, dialogar, de escutar a população, saber onde o calo do governo do estado aperta na oferta da política pública e, claro, a partir disso aí, conseguir fazer novas políticas ou dar uma reorganizada naquelas que a gente sente que não está andando bem, certo? Do ponto de vista da gestão, e aí uma outra vertente, o orçamento democrático ele é um instrumento de planejamento. Certo? Então, ele vai ajudar a gestão que não consegue estar presente nos 223 municípios todos os dias da semana a se planejar melhor. Certo? Então, nós criamos um ciclo que nós chamamos de ciclo orçamentário, que acontece todos os anos de acordo com o andar do ano fiscal
do governo, a gente vai para as regiões, para cada uma das 14 regiões do estado, fazemos plenárias, sentamos com a população é escutada pelo governo e a partir dela ela tem a oportunidade de escolher prioridades de investimento, né? Onde é que o governo pode investir melhor aqui no Vale do Paraíba? Onde é que o governo pode investir melhor aqui no Médio Piranhas? Onde é que o governo pode investir melhor aqui no Brejo? Então quem vai definir isso é a população. O governo vai para lá, vai dar esse subsídio para que a população coloque isso para fora, certo? Então, voltando para o governo, após a população escolher essas prioridades, o governo começa a se reorganizar no sentido de que aquela solicitação que foi feita em cada uma das 14 regiões possa estar contemplado dentro das peças orçamentárias que o governo encaminha para a Assembleia Legislativa. E claro, do terceiro ponto de vista, e aí do ponto de vista da população, o orçamento democrático, ele é uma ação educativa, vamos dizer isso, né? É uma escola de cidadania, porque dentro do orçamento democrático, a gente não vai discutir apenas quais são os problemas que tem no governo, sabe, Juliana? A gente vai discutir quais são o papel dos governantes, quais são o papel dos governados dentro de toda essa arena que a gente chama de democracia brasileira. A gente vai sentar com a população e dizer, ó, os limites do governo do estado vai até aqui, mas claro, a partir daqui pode ser a prefeitura, a partir daqui pode ser o governo federal. Então a gente ajuda a instrumentalizar a nossa população no sentido dela qualificar a sua demanda, qualificar o seu pedido e não sair batendo desordeiramente em todo mundo, achando que as coisas não funcionam, né? Então a gente tem essas três visões do que é o orçamento: o salário social, o planejamento público e a escola de cidadania. E nós trabalhamos dentro dessas três lógicas. E aí a sociedade civil não precisa estar organizada para participar do orçamento democrático. Qualquer pessoa pode chegar e tem voz. Como é que se dá ali a distribuição, a concessão da voz para cada... As pessoas chegam e participam de fato ou precisa estar organizada para que tenha voz no orçamento? Ô, Júnior, deixa eu aproveitar um embalo aqui. Maxwell, lá da cidade de Souza, está perguntando como é... Fabão, pergunta aí como é classificado as demandas. Porque aí sou eu que penso, né? Juliana quer uma caixa d'água. Coxinha quer o melhoramento da estrada. Petrônio quer a construção de um ginásio. Maxwell pergunta como é feita essa classificação das prioridades e eu também já emendo com a minha. Dá para trazer um exemplo concreto de um pedido de uma comunidade que foi atendido pelo governo do estado? Claro. Então vamos lá. Vamos por partes, né? Começando por Juliana. Qualquer pessoa que tenha CPF e residência em qualquer um dos municípios da Paraíba está credenciada a participar do orçamento democrático. Você não precisa estar organizado ou num movimento social, ou numa pastoral de igreja, ou numa associação de mulheres para poder. Isso ajuda, né? Mas não é o determinante na hora de classificar a sua participação naquele momento. Você pode se dirigir às nossas audiências regionais, certo? E a partir dali solicitar fala e dizer, ó, tem gente que vai sozinho. Governador, aqui a minha estrada não tá legal, tá toda esburacada e eu preciso que o senhor conserte essa estrada daqui para que a gente possa ter uma melhoria. Mas tem grupos organizados que vão também, principalmente grupos de agricultores que vão pedindo melhoria nos arranjos produtivos, um olhar melhor do governo para aquilo ali, né? Grupos de mulheres que pedem ampliação da Ronda Maria da Penha, ou até implantação de centros de referência de política para as mulheres regionais em alguns lugares. Então isso acontece pedido de todos os jeitos, certo? Então como é que a pessoa pode participar do orçamento democrático? Inicialmente a gente faz um grande lançamento, a gente convida a imprensa, né, e convida a população também para informar quais são os calendários das nossas audiências, que é a primeira parte do ciclo orçamentário que nós fazemos todos os anos, certo? Então, quando a gente faz o lançamento desse ciclo, automaticamente a gente abre um link no site do governo do estado, lá no ODE, paraíba.pb.gov.br/ODE, e lá qualquer pessoa, seja daqui de Cabedelo, seja lá de Cajazeiras, entra nesse site e vai dar a sua opinião. Como é que essa pessoa vai dar a sua opinião? Vai lá, cadastre o seu CPFzinho, né, pra gente mostrar que você só vai poder votar uma única vez, né? Inclusive, se você quiser
optar em cadastrar seu CPF também na Nota Cidadã, você já faz isso diretamente no site, e aí todos os meses você concorre a prêmios de 5 até 20 mil reais, certo? Dado pela LOTEP, então você pode cadastrar isso também dentro do Orçamento Democrático, e lá vai ser perguntado para você enquanto cidadão ou enquanto cidadã da Paraíba. Quais são as 3 áreas de governo que você acha que o governo pode investir no ano subsequente? Então lá vai estar uma lista de todas as áreas de governo: educação, saúde, segurança, habitação, política para a população LGBT, política de proteção às mulheres, política de juventude, agricultura familiar, enfim. É um leque de quase 40 grandes áreas que o governo pode atuar. Certo. Então você vai lá e pode escolher até 3 delas. A partir do momento que você escolhe 3 áreas dessa, vai para uma nova aba, e aí dentro dessa aba, vinculada à sua escolha, vai ser perguntado para você: ok, eu escolhi a educação como uma das minhas prioridades. Dentro da educação, o que é que eu quero que o governo faça? E aí você vai dizer dentro daquela aba: eu quero que construa uma nova escola de ensino médio aqui na minha cidade, ou eu quero que reforme a escola integral que já existe, ou eu quero que adquira um ônibus escolar, ou eu quero que melhore a merenda. Enfim, você pode dizer qualquer coisa que seja vinculada àquela área que você escolheu. Se for para a saúde, você diz que se quer a implantação de algum serviço, a construção de um pronto atendimento, né, a aquisição de uma ambulância para deixar lá naquela localidade, enfim. A gama de solicitação vai depender daquilo que a população acha que tem carência da política pública no seu território. Então, feito isso, escolhidas as 3 prioridades e vinculada a ação, a obra ou serviço, a cada uma das prioridades de governo que você escolhe, no final, a gente faz uma audiência naquela região, convida a população, também aqueles que não puderam se cadastra ali na hora, pode falar oralmente diretamente para o governador e para todos os secretários que participam de todas as audiências, certo? O governador João Azevedo até hoje nunca faltou nenhuma audiência do Orçamento Democrático e também não permite, inclusive, que nenhum secretário falte, inclusive para que todo mundo possa ter a oportunidade de escutar a população dentro das suas vulnerabilidades. Então, acabou essa audiência, nós fazemos um compilado de quais foram as 3 áreas mais votadas naquela região, certo? Então, por exemplo, eu estou aqui com o consolidado do ano passado. A região de Cajazeiras, por exemplo, escolheu a educação, estradas e saúde como prioridade, né? A maioria da população daquela região escolheu aquilo. A região de Souza escolheu a educação, saúde e habitação. Certo. A região daqui de João Pessoa escolheu saúde, educação e agricultura familiar como prioridades para serem investidas no orçamento. E, claro, tem sempre surpresas para a gente. Né? A população, por exemplo, Juliana me falou, quando a população se organiza, aí o pedido vem mais qualificado. Entendi. Um exemplo disso: Pombal, pela primeira vez na história, solicitou cultura como área que o governo deveria investir naquela região. A região do Cariri de Monteiro, por exemplo, escolheu energias renováveis. Todo o governo ficou assim: oi? Como assim? Bacana demais, a gente está aqui esperando educação, saúde, segurança, e o povo vem e dá uma boa tapa na cara do governo e diz: não, a gente quer discutir aqui alternativas para o Cariri, a gente quer discutir energia solar, a gente quer discutir energia eólica e quer que o governo se predisponha a isso. Então a energia renovável acabou sendo prioridade na região de Monteiro. E na região, por exemplo, de Campina Grande, que a gente subdividiu por ter 39 municípios, a gente fez uma audiência em Campina, fez outra audiência no município de Juazeirinho. No município de Juazeirinho, também pela primeira vez na história do Orçamento Democrático, foi demandado desenvolvimento humano, né? E a gente até entendeu o porquê apareceu aquilo ali. Nós passamos por anos assim massacrantes. Sim. Seja ele do ponto de vista da pandemia da Covid-19, seja do ponto de vista da inabilidade do governo federal em tocar políticas públicas, principalmente aquelas que afetam a barriga da nossa população. O nosso povo passou fome. Verdade. Então a gente foi preparado para que a população pedisse comida. E a gente viu dessa audiência, assim, as pessoas dizendo: a gente precisa que vocês olhem para as pessoas. Porque a gente vinha de uma lógica no orçamento democrático que, por mais distorções e desigualdades que se tivessem dentro do Estado, a população ainda se organizava para pedir uma obra, né? Então a gente sempre ficava nisso de
pedra, cal e cimento. Pedra, cal e cimento para todo tipo de coisa. Né? Então era pedra, cal e cimento para construir uma escola, pedra, cal e cimento para construir uma estrada, pedra, cal e cimento para construir um hospital, um abastecimento de água. E a vida das pessoas? A gente vai parar para discutir isso quando? Né? Então, com toda a sensibilidade que o governador João teve, ele colocou o governo todo para pensar sobre isso. Né? Inclusive, esse ano, a gente está amadurecendo essa ideia de, para além das audiências regionais, nós vamos realizar audiências temáticas, porque a gente quer discutir a vida das pessoas na Paraíba. A gente quer fazer uma audiência para discutir a vida das mulheres paraibanas, a gente quer fazer uma audiência para discutir a vida das pessoas com deficiência na Paraíba, que a gente vê um número aumentando, principalmente no espectro autista. A gente quer fazer uma audiência temática para discutir a proteção às pessoas LGBTQIAP+, dentro desse estado, para discutir as populações originais, certo? Sejam eles os ciganos de Souza e de Condado, sejam eles os tabajaras do litoral sul, os potiguaras do litoral norte. A gente precisa discutir essa diversidade desse povo. Né? Então, para além dessas audiências, a gente vai ter um plus a mais, porque a gente vai escutar a população, inclusive, para preparar o que a gente chama de PPA, né? Que se prepara no primeiro ano do governo, que vai servir para os próximos 4 anos do Estado. Então, a gente quer que, para além da peça orçamentária que a gente entrega todos os anos na Assembleia, que é a lei orçamentária anual, a gente também tenha vida, tenha povo, tenha gente, tenha história dentro do plano plurianual que o governo está preparando. E claro, e aí respondendo ao companheiro de Souza, que perguntou como é que se classifica essas demandas, após a gente fazer essas audiências que eu disse que saem esses resultados, que região tal escolheu tais prioridades, região B escolheu tais prioridades, aí entra em cena o papel do conselheiro e da conselheira do orçamento democrático. Mas quem são essas pessoas? São homens e mulheres que são democraticamente eleitos em todo o Estado, certo? Não tem nenhuma vinculação trabalhista com o Estado, eles não recebem absolutamente nenhum real para desenvolver esse trabalho, mas são as pessoas com quem a gente se senta para escutar e refinar as demandas que vêm da população. Por exemplo, vou voltar para o caso de Pombal. Pombal escolhe cultura, né, como uma prioridade daquela região. Então a gente vai pegar todos os pedidos que vieram de cultura, sejam 100, sejam 10 mil. Pegam-se todos e entrega na mão do Conselho Regional da 13ª Região, que é da região de Pombal. Então, aquelas cerca de 30 pessoas de cada um dos municípios de Pombal, de Paulista, de Condado, de Cajazeirinhas, de Aparecida, vão se sentar, a gente vai apresentar essas demandas para eles e eles vão refinar aquilo ali. Dizer, olha, secretário, dentro de tudo isso aqui que foi pedido pela cultura, a gente se sentou e a gente classifica que essa e essa é prioridade para a gente atacar em um ano. Aí o que é que a gente faz? Todas aquelas outras que não foram escolhidas como prioridade, elas são descartadas? Não, não são descartadas. A gente faz um banco de dados dentro do orçamento democrático e, claro, toda abertura que se tem no governo, a gente vai lá e apresenta uma demanda da população. A gente trabalha com aquilo que foi priorizado pelo povo, a partir das áreas de governo, que foi refinado pelos conselheiros e pelas conselheiras como demandas que vamos apresentar às outras secretarias e, claro, tudo aquilo que excede isso, a gente deixa guardado no OD para a primeira oportunidade que aparecer, a gente está lá e apresenta o pleito. Vamos atrás disso aqui que a população solicitou. E, claro, dentro dessa lógica, aconteceram coisas maravilhosas. Por exemplo, eu posso citar a Escola Margarida Remígio, lá em Emas. Era uma escola que estava caindo aos pedaços, que estavam escoradas, e as pessoas já tinham se organizado mais de 3 anos no orçamento democrático, pedindo, a gente quer uma escola nova, a gente quer uma escola nova, a gente quer uma escola nova. Então, o governador João Azevedo se predispôs a ir até Emas para ver essa situação. E quando ele chegou em Emas e viu a situação da escola, ele disse, minha gente, eu não vou reformar essa escola. Eu vou derrubar e vou construir outra. E a gente teve a oportunidade de entregar essa escola no no final do primeiro semestre do ano passado, lá no município de Emas. E claro, assim como essa escola, a gente pode citar outras situações. O próprio Colégio da Polícia Militar, que eu disse que eu estudei,
era uma escola muito demandada para ampliação, pela importância que ela tem aqui para Mangabeira, mas também pela importância que ela tem para a cidade de João Pessoa. Né? Então, o Colégio da Polícia Militar ele foi contemplado como uma escola nova a partir do orçamento democrático. Nós assinamos na nossa última audiência, lá no Espaço Cultural, um investimento de quase 8 milhões para construir uma nova escola de 12 salas de aula, de ginásio, de laboratório, para a população de Mangabeira. E, claro, existem outras. Eu posso citar, sei lá, a estrada que liga Cepilho ao município de Remígio, lá na região de Areia, né? Dentro do programa de Estradas da Cidadania do DR, todas as estradas que saíram, e aí aquele agradecimento muito especial ao Carlos Pereira, que também tem essa acessibilidade. Todas as estradas que saíram do programa Estradas da Cidadania saíram do orçamento democrático. Foram demandas da população. Essa de Cepilho, que liga Remígio, a de Renascença, que liga Sapé, a de Malhada de Roça, que liga São João do Cariri, a de, eu até trouxe anotadinho, a da Ramada, que liga São Francisco lá na região de Souza. Todas surgiram no orçamento democrático e depois viraram obras e ações dentro dos planejamentos das secretarias. E, claro, existem coisas que não são obras, existem questões que não são daquele tripé, né? Pedra, cimento e tijolo que eu falei, mas que acabam virando realidade a partir da organização da população. Eu posso citar o exemplo das casas de Rio Tinto. Né? A população de Rio Tinto esperava pela titularidade das casas que já moram há mais de meio século, certo? E recorrentemente as pessoas iam para o orçamento democrático e diziam: governador, por favor, a gente precisa que essas casas sejam nossas. Porque durante todo esse tempo as pessoas pagavam aluguéis. Há uma empresa que já não está mais instalada aqui na Paraíba há dezenas de anos. Né? Então, o governador João, ele fez esse enfrentamento, né? Desapropriou as casas e agora, recentemente, entregou quase um pouco mais de 700 títulos de posse para aquelas pessoas. Um investimento de mais de 25 milhões, né? Na cidadania e, claro, na garantia do direito daquelas pessoas. E aí, eu puxando a brasa aqui para nós também, eu posso falar da situação do próprio Aratu, daqui em Mangabeira, né? Que é uma situação que eu acompanho muito de perto, certo? Então, as pessoas na audiência do ano passado, elas foram muito bem organizadas, levaram 2 ônibus para o Espaço Cultural e pediram para o governador: a gente precisa que seja regularizado, porque lá existem mais de 5 mil pessoas. Né? Então, 5 mil pessoas, você não pode virar as costas e dizer que aquilo não está acontecendo ou que aquilo não existe. Então, depois da audiência do orçamento democrático, o governador não esperou nem a habitação ser prioridade na região de João Pessoa, que não foi. Foi educação, foi saúde e agricultura familiar. Mas pelo apelo daquela população, o governador João determinou: eu quero um grupo de trabalho entre a SEAP e o orçamento democrático. Então, já faz mais ou menos 6 meses que começamos o processo de regularização fundiária dentro do Aratu, catalogando casa por casa, catalogando família por família, conversando de pessoa por pessoa, para que daqui a mais 6 meses, no mais tardar 1 ano, as primeiras pessoas comecem a receber os seus títulos de posse e entender que, se elas se organizarem, né, se elas se organizarem bem e chegar para dialogar com o governo, as coisas podem melhorar, as coisas podem voltar. Né? Então, aí eu digo para você, ouvinte, que está nos escutando em qualquer lugar da Paraíba, não tenha medo. Não tenha medo e, principalmente, não desconfie. Porque a gente está passando por um momento de tanta descredibilidade na política, né? As pessoas não acreditam de fato na política. Mas a gente está falando de gestão. A gente vamos deixar a política para o momento da eleição. Mas depois que alguém é eleito, a gente precisa discutir os rumos ou do Estado, ou da nação, ou da prefeitura. Porque a pessoa que foi eleita e que está lá é a pessoa que está responsável por conduzir por 4 anos a vida de todo mundo. Então, eu não posso me afastar do diálogo daquilo. Eu tenho que chegar junto. E o orçamento democrático está de portas abertas para escutar qualquer pessoa que queira melhorar esse Estado. A gente está de portas abertas para escutar qualquer homem, qualquer mulher, qualquer jovem, qualquer idoso, seja do campo, seja da cidade, para dizer: vamos construir uma Paraíba mais justa? Vamos construir uma Paraíba mais igualitária? Vamos construir uma Paraíba de mais oportunidade para todo mundo? Então, isso passa pelo orçamento democrático. Então, você que está em casa, não tenha medo. Inclusive, já deixa esse convite. A partir agora do dia 10 de março, nós vamos começar com um processo de eleição de novos conselheiros e novas conselheiras. Dia 10 de março agora. A partir de 10 de março. Então, nós vamos ter eleição no estado inteiro.
A nossa meta é que cada município desse estado tenha pelo menos 2 conselheiros do orçamento democrático, porque aí a gente consegue dialogar diretamente no território qual é a problemática que a gente pode ajudar a sanar daquilo ali. Seja em Cochichola, seja em Picuí, seja em Barra de Santa Rosa, seja em Juazeirinho, e a gente quer contar com esses homens e com essas mulheres paraibanos e paraibanas para ajudar a gente nessa missão. Porque eu entendo que, a partir do momento que a gente dá autonomia para a população, a partir do momento que a gente instrumentaliza, mas instrumentaliza bem, independente de quem for o governante, mais na frente, uma ferramenta como essa, ela não morre. Porque a população sabe onde reivindicar, sabe onde buscar os seus direitos. Então, a gente, do orçamento democrático, a gente precisa que a população chegue junto da secretaria, justamente para que a gente possa ampliar o nosso leque de atuação. O governador João Azevedo, ele é um entusiasta da participação popular. Então, ele precisa que a população chegue junto também, para que a gente junto possa não só escutar, mas possa também dialogar sobre novos rumos e sobre novos caminhos que a nossa Paraíba pode tomar. Já há um calendário divulgado para as audiências de 2023 nas cidades paraibanas? Não, ainda não. Esse calendário está sendo fechado, né, justamente com as agendas do governador, com a Casa Militar e com a programação dos outros secretários, mas eu acredito que no máximo até meados do mês de março, até a primeira quinzena do mês de março, a gente vai lançar esse calendário definitivo das audiências regionais, das audiências temáticas, dia, hora e lugar. Então, para as pessoas das cidades ficarem atentas, porque vai ter visitação do governador junto com o orçamento democrático em cada uma das cidades, em cada um dos municípios paraibanos, para que cada cidadão apresente a sua demanda. Exatamente. Ô Júnior, mas deve ser no primeiro ou no segundo semestre? Já tem essa noção? Não, só pode ser no primeiro semestre. Por quê? A gente tem um prazo constitucional de entrega da LOA. O nosso prazo é 31 de agosto. Então, até, por exemplo, o dia 20 de agosto, a gente já precisa estar muito bem afinado com todos os secretários, sabendo o que é que a população solicitou, que vai estar na lei orçamentária que a gente vai encaminhar para a Assembleia. Então, a gente faz esse momento de audiências, geralmente entre os meses de abril e junho, certo? Então, entre abril e junho, vamos rodar essa Paraíba todinha, escutando quem quiser falar para o governo, para que a partir daí a gente possa fazer uma peça orçamentária com a cara e com o sentimento do povo paraibano. Você já citou aí, por exemplo, o Colégio da Polícia Militar, que foi uma demanda do Orçamento Democrático de 2022. Me diz uma coisa, ainda para este ano, 2023, porque você explicou muito bem, uma coisa chamada aqui e vai para o orçamento do ano seguinte. Tem muita coisa projetada para acontecer agora em 2023, demandado de 2022? Sim. Deixa eu só dizer um número para você que está aqui, Fabão, e também para quem está nos escutando em casa. Depois das audiências que nós realizamos no ano passado, né, e veio essa parte de refinamento pelos conselheiros e depois essa consulta das secretarias a partir das demandas que foram apresentadas, né, o orçamento, a peça orçamentária que o governo enviou para a Assembleia Legislativa no final do ano passado, que foi cerca de 16,4 bilhões, se não me engano, o valor do orçamento geral do Estado, 960 milhões de reais foram destinados para obras, serviços e ações do orçamento democrático. E isso não é um número que eu estou fantasiando, isso é público, isso está lá no portal da transparência, né? Porque também o próprio governador João e, claro, auxiliado pelo secretário Gilmar Martins do Planejamento, nós conseguimos criar um indexador do orçamento democrático dentro da peça orçamentária geral. Então, toda vez que a saúde for lá indicar alguma ação, ela vai ter que dizer, é orçamento geral ou é orçamento democrático? Toda vez que a educação for indexar algum valor orçamentário, ela vai ter que dizer, é para o orçamento geral ou para o orçamento democrático? Então a gente conseguiu fazer isso a partir de 2021. Então, em 2021, por exemplo, 7,9% do orçamento geral do Estado foi destinado ao orçamento democrático. Isso deu um montante de 1,1 bilhão de reais que o governador João Azevedo vai prestar conta nas audiências desse ano. E, claro, oriundo do ano passado das nossas audiências, que começarão a ser executadas a partir de agora,
desde o momento que o nosso orçamento seja publicado em Diário Oficial, nós vamos ter exatamente 957 milhões de reais, né, na garantia de obras, de ações e de serviços que foram demandados pela população. E, claro, a saúde, a educação e estradas de rodagem, que foram as áreas mais prioritárias em todas as regiões, vamos dizer assim, juntando as regiões todas do estado. Nós temos, por exemplo, a educação para esse ano, 224 milhões de reais destinados ao orçamento democrático. Nas estradas de rodagem, nós temos 251 milhões destinados a pedidos do orçamento democrático. E na saúde, 480 milhões de reais para equipar e qualificar os nossos 36 equipamentos de saúde espalhados pelo estado. Ô, Júnior, são 14h06, a gente já ultrapassou o horário do nosso programa. Vou pedir seu poder de síntese e também vou compilar, porque tem muitas perguntas repetidas aqui. Vou pedir já desculpa aos ouvintes para não nominá-los, porque o tempo já está estourado. Muita gente perguntando quais os serviços mais solicitados durante o orçamento democrático. Você pode pelo menos listar 3, se é barragem, se é estrada, se você pode compilar. Tem gente perguntando se aquele negócio do empréstimo, como é o empreender, participa, se as pessoas podem ir para o orçamento democrático, tem alguma forma de solicitar o empreender na sua cidade, na sua região. E tem outra pergunta aqui, rapaz, que eu estou procurando aqui, foi muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho, viu? São 12 horas, 14 horas e 7 minutos. Sim, achei aqui. Meio que eu acho que você já respondeu. Se uma cidade, se o cara pode fazer um movimento na cidade para pedir para todo mundo votar naquilo dali, se isso vai ser aceito ou vai configurar até algum lobby daquelas pessoas. Ah, entendi. Então vamos lá. As três prioridades em média, né, daquilo juntando tudo que foi escutado no estado todinho para o orçamento desse ano, foi aquilo que eu acabei de falar. Foi a educação. A educação foi o nosso carro-chefe. Ela foi a prioridade em 16 das 16 audiências que fizemos no estado, né? Porque o nosso alunado, ele quer ter uma melhor qualidade no ensino integral, ele quer que as nossas escolas passem por reforma, inclusive para que tenha um ambiente escolar melhor, né, para os filhos e filhas do povo paraibano, né? Inclusive o professor Cláudio teve toda essa sensibilidade com o OD, né? Como eu falei agora, que destinou já 224 milhões de reais para reforma, construção de escola, construção de ginásio, aí espalhado na Paraíba todinha, levando em consideração, inclusive, quais foram as escolas escolhidas como prioridade no orçamento democrático. A educação, foi a primeira grande colocada. A segunda grande colocada foram as estradas de rodagem. Por melhor que ainda seja a nossa malha rodoviária, né, que é uma das melhores do Brasil, inclusive, é importante a gente ser dito isso. E agora, com essa ampliação de programas como Travessia Urbanas que o DR está fazendo, muitas pessoas, principalmente da zona rural, elas se organizaram para pedir essas ligações de distritos rurais para grandes centros. Sim. E a partir daí foi criado o programa Estradas da Cidadania, né? Então, para esse ano, para conservação, pavimentação e restauração, o DR está destinando ao orçamento democrático 251 milhões de reais. A saúde foi a terceira área mais demandada, né, dentro de tudo isso que a gente rodou no ano passado. E, claro, para melhorar também programas como o Opera Paraíba, o Coração Paraibano, e agora temos o Opera Paraíba Pediátrico, claro, eles estão injetando algo em torno de 480 milhões de reais agora para serem executados em 2023, para a gente melhorar e qualificar os nossos serviços de saúde. Em relação a empreender, o secretário Fabrício, certo? Para quem eu mando, inclusive, um abraço, a gente se chama o meu comparsa da gestão, ele sempre faz um planejamento anual para que o empreender ele abra as inscrições de acordo com as datas das audiências do orçamento democrático. Para quê? Para que as pessoas não precisem se deslocar para João Pessoa para fazer esse tipo de coisa. Então, vai rolando a audiência do orçamento democrático e, paralelamente a isso, vai estar lá Fabrício e Renata loucamente assinando contratos do empreender. Você pode ir para a nossa audiência, se inscreve, vai para a nossa audiência do orçamento democrático para ter acesso a empreender também. E a terceira pergunta se o povo de uma cidade toda pode se juntar e todo mundo votar naquilo dali? Sim, pode. Claro que pode. Eu posso até utilizar o exemplo de Alagoa Nova.
A Lagoa Nova fez isso no ano passado. Foi uma cidade que todo mundo se juntou e a gente ficou meio que impressionado, porque cultura acabou não sendo prioridade na região de Campina Grande, mas a Lagoa Nova, ela brilhou nos nossos olhos, porque 100% da votação que veio daquela cidade foi pedindo para que o governo do estado fizesse um museu da cachaça. Olha aí. Que legal. A gente, vamos pensar nisso aqui. Não pode estar na prioridade, mas vamos deixar isso aqui no guarda-chuva do OD para que a gente possa apresentar no momento certo. Você já falou aí, a pessoa só pode votar uma vez. Uma única vez. O CPF da pessoa só vota uma vez. Exatamente. Perguntaram a Coxinha aqui, eu achei a pergunta interessante. Sou de... Deixa eu pegar uma cidade aqui que eu gosto muito, deixa eu ver. Sou de Bananeiras. Eu quero falar com o meu prefeito, para o meu prefeito organizar o orçamento democrático de Bananeiras. O prefeito acata a ideia. O orçamento estadual tem alguma forma de ajudar? Claro, de como implantar? Temos sim, completamente. Inclusive, nós estamos passando agora por um processo de auxílio em 2 municípios. O primeiro município é o município de Sapé. A gente está desde dezembro do ano passado, né, em conversas lá com a secretária Cibele do Planejamento, e a gente já está montando o orçamento democrático municipal no município de Sapé. Né, ele vai ser lançado agora nesses próximos dias, mas já está tudo muito bem afinado e a gente tem dado esse assessoramento. O outro município aqui do logo, vizinho nosso, município de Conde. A gente foi provocado pela prefeita Carla, né, justamente para regulamentar esse instrumento que já existia lá no município. Então a gente sentou com ela, fez uma proposta de regulamentação e também temos acompanhado a atuação. E aí a gente também se coloca à disposição de cada um, de prefeito ou de prefeita desse território, que quiserem fazer também essas ferramentas de participação, porque é importante também, tanto para a prefeitura quanto aquela população local. Inclusive, nós temos uma meta interna nossa de que a cada ano, se a gente deixar pelo menos um instrumento de participação montado por região do estado, e aí dariam pelo menos 14 instrumentos por ano, a gente vai ter um ganho de qualidade e a gente caminha passos largos para para radicalizar a democracia nesse estado. Bacana demais. Ju, satisfeita, Ju? Muito esclarecedor, e é muito importante saber que é uma das secretarias do estado onde o popular, né? As pessoas têm acesso direto, de fato, ao governo, às solicitações, enfim. E aí já deixamos o convite aqui para que em março ou abril, quando já tiver consolidado o calendário de visitas em todos os municípios, para que você volte e a gente divulgue aqui o calendário e as pessoas saibam como proceder novamente para que tenham acesso e tenham fala em cada uma dessas audiências. Muito obrigada, secretário. Juliana, Fábio, Coxinha, de coração agradeço esse espaço que vocês cederam, porque é um espaço que não é cedido para mim, enquanto gestor público, mas é cedido ao povo paraibano, né, de forma a esclarecê-lo para que eles saibam que os direitos estão aí e a gente vai ajudá-los a acessá-los todos, certo? Então, imensamente agradecido pela oportunidade, pelo espaço. Deixo a Secretaria do Orçamento Democrático inteiramente à disposição daqui da Rádio Pop para tirar dúvida. O ouvinte ou a ouvinte que enviar qualquer dúvida, para além dessa entrevista que a gente está fazendo, que surgiu ao longo da semana, podem mandar diretamente para mim, que eu vou respondendo para vocês também. Aquilo que eu não tiver resposta, eu vou atrás nas secretarias, porque esse é o papel do ODE, de abrir as portas do governo para que a população ela se sinta contemplada com a gestão que nós temos, né? Inclusive. E, claro, agradeço a oportunidade, o espaço, e já deixo pré-agendado essa volta aqui para março para que a gente possa divulgar o nosso calendário de audiências desse ano. No mais, quero agradecer a você, ouvinte paraibana que está nos escutando daqui até o sertão, e dizer para vocês que a democracia brasileira tem jeito, dizer para vocês que o povo brasileiro tem jeito. Então, aquela lógica de ninguém soltar a mão de ninguém é mais vigente do que nunca. Então, vamos segurar as mãos um dos outros, vamos segurar as mãos uma das outras, para que a gente se fortaleça quanto Estado, quanto nação, quanto povo e enquanto sociedade. Muito obrigado, um abraço forte e fiquem com Deus. Ô secretário, como daqui a pouco tem Flamengo em campo, só pegando a história do futebol, do seu time ali eu conheço o Moab Barbalho. Escale o seu time que está ali na retaguarda com o senhor, secretário. Estou vendo aqui, tem umas 4 pessoas, né? Moab, quem está com você mais ali? Quem veio me acompanhando ali foi Moab, né, que estamos aí em trâmite dele vir para a nossa secretaria. Temos 2 companheiros de vida, amigos incondicionais,
né, Priscila e Rildo, que estão nessa caminhada comigo desde o movimento estudantil. Hoje eles não são da secretaria, eles estão em outros espaços da gestão pública, mas a gente sempre dialoga, né, sobre o Estado, sobre as questões. E também a minha irmã Andresa Farias, que está ali, né, que sempre me acompanha nos espaços para não me deixar nervoso ou falar besteira ao vivo. Que é isso, rapaz, você fala bem demais. Quem está lhe mandando um abraço aqui no final do programa é o nosso Geraldo Moreira, Geraldão, o homem da Gevisa, viu? Tá mandando um abraço pra você. Eita, um abraço, Geraldão. Bacana demais. Ei, que entrevista bacana, né, rapaz? Muito boa, muito boa. Infelizmente, rapaz, esse é o tipo de entrevista, Ju, que a gente deveria reservar 1 hora mesmo, viu? Porque vai ficar um bocado de coisa aqui sem poder ir. Falar nisso, já estão me pedindo aqui pra gente agendar uma entrevista com o Fabrício do Empreender Paraíba. É bom a gente ver isso aí. Ju, palavra final é que fica, secadora do Flamengo. Olha só, amanhã, viu? Fiquem atentos porque vão ser abertas as inscrições para os cursos do CEARTE. Vão ter turmas de literatura, música, audiovisual, artes visuais, dança e teatro. Então fiquem ligados porque a partir de amanhã, quarta-feira, dia 8, o site vai estar liberado para as inscrições nos cursos de arte do CEARTE. Pode ser também presencialmente lá na Praça Aristides Lobo, no centro de João Pessoa. Como é bom a gente ter ouvinte de qualidade, viu? Caruá é um excelente quadro. Que bom que ele continua abrindo espaços na gestão de políticas públicas. A mensagem foi enviada pelo nosso colega jornalista, professor Laerte Cerqueira. Eita! Bacana, um abraço, né? Laerte. Professor, aquele abraço. Tu escuta a gente aqui, eu escuto tudo de manhã e também na TV Cabo Branco. Gente, não desliga o som, não desliga o rádio. Vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo, 18 horas, com Heron Cid, o Alisson Bezerra e toda a equipe do Hora H. E amanhã, 6 da matina, o trio Parada Dura. Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Ligue e participe pelo Pop Fone.